E aí, folks, beleza? Como que vocês estão aí? Hoje estou com uma convidada aqui, a Vanise, escritora, e vamos bater um papo aí sobre a pandemia, né? Que ela fez um puta trabalho aí na pandemia. Vai ser emocionante esse episódio. Prepare os lencinhos que hoje você vai chorar. Dá uns recados antes, se quiser colaborar aí com o canal, tem a chave Pix aí na descrição, só chegar lá e fazer uma colaboração de 10, 20, 30 mil reais que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? E também, se você quiser gravar seu podcast, vem aqui no Estúdio 12 Giramundo, também vai ter na descrição aí o contato deles, tá bom? E é isso aí, bora lá. E aí, Vanise? Tudo Valeu bem? por ter aceitado o convite aí. Um prazer, Johnny, estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do trabalho que eu faço, das coisas que eu escrevo, enfim, de como eu sou apaixonada pelas histórias. Legal, bacana. Se apresenta aí pro pessoal, diz quem é a Vanise. Tá bom. Eu sou a Vanise Martinez, eu sou jornalista, sou escritora e sou doutoranda em psicologia social na Universidade de São Paulo. E eu trabalhei em alguns grandes veículos, trabalhei no Estadão, no Jornal Metro, no site UOL, na Band, sempre cobrindo as áreas de comportamento, saúde, educação, tecnologia e contando histórias, né, assim, como jornalista. E eu sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de escrever desde nova. E aí agora, de uns anos para cá, eu tenho focado bastante também na minha carreira como escritora. E aí lançando recentemente um livro agora e também me dedicando ao doutorado, né? Você ainda não terminou o doutorado? Não, Tá doutorado fazendo. eu tô fazendo ainda. Ah, legal. É. E os Anos Incríveis, foi quando que você gravou? Olha, desde que eu sou criança, as pessoas acham que eu sou parecida com a Winnie Cooper. Eu já tive esse apelido por todos os lugares que eu trabalhei. E olha que agora minha franja tá mais compridinha, nem tá tão comprida. Quando ela tá bem curtinha... Aí... Não, todas as redações de jornal que eu passei... Ai, Nostalgia, né? Winnie, Nostalgia. sempre me chamam de Winnie Cooper, sempre. Imagino. Deixa eu mostrar os seus livros aí. Tá bom. Esse primeiro aí. Isso, esse aqui eu acabei de lançar, é o Tá. Entre Nós e Retalhos de Tecido. Aí, é um romance que conta a história de 3 mulheres da mesma família. Então é a avó, a mãe e a neta. E a história delas vai se passando, assim, a avó é costureira, então ela vai costurando a história delas. E fala muito sobre ancestralidade, então histórias que se repetem, que uma mulher vai passando para outra. E também aqueles cortes que a gente tem na vida da gente, que a gente vai fazendo escolhas diferentes. Sim. E então aí fala um pouquinho, acabo trazendo também alguns pontos importantes do feminismo no Brasil dentro da história. Então as próprias personagens vão passando por isso. Pô, bacana. E aí elas vão, então a avó, ela vai costurando com a máquina de costura, e a filha dela é uma pianista, então tem um piano, e a neta dela é uma jornalista e tem uma máquina de escrever. Então todas essas ferramentas vão conversando entre si para falar sobre amor, falar sobre o silêncio das mulheres, falar sobre resistência. Então é bem interessante, estou muito feliz, muito orgulhosa. Esse daqui faz quanto tempo que você lançou? Lancei faz menos de um mês. Ó, legal, show de bola. Tá novinho. E acha ele onde? A gente pode achar na editora Libertinagem, que é a editora, ou pode me procurar também no Instagram, que eu vendo também direto. Vou deixar lá o seu Instagram. Tá bom. Os outros aí? Isso, esses outros são 2 livros que eu participei com contos meus. Tá. Essa coletânea aí é uma coletânea que a gente fez durante a pandemia, Aí, que eu ó. fiz no o Parapeitos. Eu fiz uma oficina de escrita com o Marcelino Freire, que é um excelente escritor, grande escritor brasileiro. E aí eu fiz um conto em homenagem ao meu pai. Nossa, que legal. É bem bonito, chama La Ventana, que é a janela em que eu converso com meu pai, eu de um lado da janela e ele do outro. Porque pensando na pandemia e também uma forma de homenagear o meu pai, enfim, como se ele ainda está aqui de alguma maneira, né? Sim, com certeza. E esse outro, O Lado Sombrio do Sítio... Esse eu tenho em casa, esse eu tenho em casa, ó. Esse daí é um concurso que eu participei, foi organizado pelo André Bianco, que também é outro escritor maravilhoso. E aí eu conto a história do lobisomem, que na verdade, assim, eu cresci entre São Paulo, a cidade de São Paulo, e o interior de São Paulo, em Joanópolis, que é a cidade nacional do lobisomem. É mesmo? É real, gente, é verdade. É super famosa essa cidade. A parte de turismo é toda voltada para isso, de lobisomem. Então eu tenho algumas vivências de crescer ouvindo muito história de assombração e de lobisomem e tudo mais. Então aí eu escrevi esse continho, que é a história de uma mulher que ouve o lobisomem do lado de fora da janela dela. E aí passa um monte de coisa na cabeça dela, enfim, ela vai contando a história, ficou muito legal. Tem o sanguinho, eles fizeram, então ficou muito bonitinho, assim, né? Legal. E também tem o meu outro livro que eu lancei, que foi... eu trouxe esse daqui, mas na verdade é porque ele tá na Amazon, né? Esse daqui não é impresso. Que esse daí é o digital, que é o Depois do Casulo Veio o Tempo. Olha lá também aqui, ó. Só chegar na Amazon. Na tá aparecendo Amazon. ele aqui, né? Tá aparecendo ele.
Esse daí é um e-book, né? Ainda não foi publicado assim. Eu fiz durante a pandemia e ele conta histórias de pessoas na pandemia. Não histórias reais, são Sim. personagens, mas essas histórias todas se ligam. Então, assim, uma história vai linkando com a outra. Isso tem a ver com o estudo que você fez lá? Também me ajudou para É, isso. Também me ajudou um pouquinho. Porque essas são que histórias. inspirou, né? Também. Essas são histórias de ficção, são Aham. personagens de Tá. ficção. Mas também tem o meu pai aqui em várias das histórias, porque eu sempre trago meu pai, né? De alguma maneira de homenagear ele. Então eu sempre trago ele nos personagens e tal. Inclusive tem um personagem aqui que é ele, porque ele teve banda. Meu pai teve banda, era Olha, muito fã do Raul Seixas. E uma das histórias é sobre o Raul Seixas, assim, um olha só. apaixonado pelo Raul. E aí meu pai teve a banda, chamava Os Feios. É muito bom, né? E aí eu trouxe nessa historinha. E aí isso também acabou me levando a pensar em fazer o meu projeto de doutorado, que na verdade era um projeto de mestrado, nasceu como um projeto de mestrado e se tornou um doutorado. É por isso que eu ainda estou estudando ele, ainda tem um tempinho de estudo, né? E eu acho que toda essa vivência, a perda do meu pai, que eu perdi meu pai há 5 anos e meio, e a pandemia me fizeram pensar muito nisso. Eu já queria estudar, que eu falei, eu sou uma apaixonada por histórias, assim, eu gosto muito de estudar, de escrever narrativas, de contar histórias de pessoas. E aí a pandemia me fez pensar muito, assim, enfim, todos nós, né? A gente parou nossa vida, assim. Sim. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Assim, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não tenho como contribuir, ajudar de alguma maneira. Tô dentro da minha casa. Aí eu falei, poxa, mas eu sou uma contadora de histórias, então o que eu posso fazer? Eu posso ajudar as pessoas a contarem as histórias. E aí nasceu meu projeto, primeiro como mestrado, em que eu faço narrativas poéticas sobre as histórias de vida de pessoas que perderam parentes para a Covid-19 a partir do olhar e da memória delas. Então eu falo com esses familiares me contam as histórias dos parentes e a gente trabalha junto e cria uma narrativa. Essa narrativa é como se fosse uma reconstrução de vida daquela pessoa. E ao mesmo tempo que homenageia, eu faço como se fosse um trabalho interdisciplinar, assim, que eu misturo o jornalismo, a literatura e a psicologia social, que aí a psicologia me dá umas ferramentas para Aham. poder trazer, né? Então tem sido também um trabalho muito lindo, muito gratificante e muito difícil também. Imagino que é a história da pessoa assim com um ponto final, né? Isso que é o. É uma coisa interessante, porque assim, por exemplo, as narrativas que a gente conta não são da pessoa depois que ela morreu, a gente Aham. conta a vida dela. Então, quem ela Sim, foi na vida dela, o que ela fez, o que ela fazia, como se fosse um dia na vida dela. Então, a gente tenta trazer coisas importantes e coisas simples do cotidiano. Então, por exemplo, para aquela pessoa era muito legal o café que ela fazia de manhã, então o cheiro do café que passava pela casa, que são as lembranças que ficam mesmo, sim. né? E os objetos no meu trabalho, eles têm um papel muito importante, porque os objetos eles trazem uma herança de quem nós somos, né? Porque o meu trabalho é focado em estudar narrativas e memória social, que é essa memória que a gente traz, tem a nossa memória individual, a de cada um, e a memória de todos, assim, porque a história dessas pessoas também representa a nossa própria história Sim. diante de um fenômeno social que é a pandemia. Então a gente tem que falar sobre essas pessoas, a gente tem que falar sobre a história delas, a gente tem que falar sobre a pandemia, o que a pandemia mudou na nossa vida. E a gente perdeu mais 700 mil pessoas, né? Sim. E eu, infelizmente, não consigo falar da história de todas, mas de alguma maneira esse recorte mostra pra gente a importância de falar sobre isso. Representa, né? Representa. Você não pode não estar falando de todas, mas está representando todas, contando essas histórias, mostrando que eram pessoas, né? Que não era Exatamente. apenas números, né? Exato. Esse sempre foi o foco, assim. É, Uma das coisas que me inspirou é aquele projeto Inumeráveis, que passava sempre no Fantástico, que mostrava aquelas histórias e falava, olha, não é apenas um número, são é uma pessoas, são pessoa, histórias né? de vida. É alguém Porque que. por um momento acho que muitas pessoas só se apegaram no número, né? E assim, são pessoas e pessoas ligadas a outras pessoas, né? Então, não Exatamente. foram 700 mil, né, que foram, É, né? Não foram 700 mil pessoas que sofreram com isso daí. Tem exato. muito mais, As né? Quem famílias, tem pai, filho, exatamente. mãe, né? Mesmo que você não tenha perdido uma pessoa próxima de você, você conhece alguém que perdeu. Sim, Alguém que está próximo, que sofreu muito com a doença, que às vezes ficou com muita sequela. Então, assim, a Covid mudou muito a maneira como a gente enxerga a vida, né? com certeza. Mas eu sei que mesmo assim tem gente que às vezes não se comove com isso, assim, que acha que já foi e aí enxerga somente como um número. Então, daí a importância de fazer trabalhos como esse, para a gente falar a importância da memória das pessoas, a gente valorizar a memória, quem a pessoa foi. Porque a gente vai, mas a gente fica também. A gente permanece nas pessoas com quem a gente conviveu, nas coisas Sim, que a gente deixou, nas coisas que a gente criou e ficou aqui. sim. Então, todos nós temos direito à memória. Então, o foco do meu trabalho é trazer isso, assim, é dar importância para isso.
E essa pegada aí da galera que se apega ao número, tem a galera que também acha que não foi esse número, né? Ai, não, aí entra na coisa do negacionismo, que é impressionante, assim, de como as pessoas. Tem gente ainda, e isso é real, né? Tem Aham. gente ainda que não acredita que morreu esse tanto de número de Sim, que pessoas. não toma vacina, que... Que não tomou vacina até agora, que incentiva as pessoas a não tomarem vacina, tanto que baixou bastante, né, o número de vacinados, o número de crianças vacinadas, né? Tem muitos pais que não estão levando as crianças para vacinar, que era uma coisa que, quando eu era criança, minha mãe nunca questionou se tinha que tomar vacina ou não, Sim. simplesmente levava, porque sabe da importância. E aí a gente vai abrindo essas camadas de debate que, na verdade, só faz a gente retroceder muitos anos para trás, assim, né? E Assim, contra a ciência, né? Isso daí é simples, é a ciência que tá aí. exatamente. Aí você vai querer lutar. Eu conheci pessoas que faleceram porque não se cuidaram da maneira que tinha que se cuidar. Ficava tomando lá cloroquina lá, né? Tomaram mesmo. Tomou, não foi pro hospital, falou não vou pro hospital, tomando lá e morreu. Morreu, Meu Deus, tá vendo? Tá vendo? morreu. É, é complicado, né? Como posso dizer, nosso ex-presidente, né? Ele chegar Infelizmente. e ter feito aquele discurso, né? Que a cloroquina realmente ajudava e não sei o que lá. Foi complicado, porque nisso daí teve pessoas que acreditaram nisso, né? Não, ele fez vários, né? Ele É, foi fazendo muitos discursos e dando cada vez mais dicas para essas pessoas que não era necessário vacina, que tinha que tomar é, cloroquina, que simplesmente a pandemia não era nada. Deu risada, ele deu risada das sim, pessoas morrendo sufocadas. sim. Então, assim, é uma coisa. Imitou, né? Eu lembro. É uma coisa assim, muito chocante, Sendo que ele tomou muito. a vacina, né? Tomou a vacina. Ainda foi recente agora, ainda tava na cara que ele tinha tomado, né? Claro, Assim, só quem não queria sim, acreditar era porque era bobo sim. mesmo, né? Porque é muito seguidor fanático, assim. E a gente tem o direito de pensar diferente. Agora, quando a gente está falando sobre a pandemia, sobre o que aconteceu no nosso país e no mundo Questão de saúde inteiro, pública, né? é saúde pública. Não tem nem o que debater, sabe? Não é eu penso de um jeito, você pensa de outro. Não. A minha vida depende da sua escolha. Não pode Então, ir por base de achismos, né? que E aí, infelizmente, né, o que move um monte de gente é o achismo, né? Eu infelizmente. batendo aqui. Não, mas foi complicado. E, na verdade, acho que foram 3 irmãos que morreram, fazendo essa mesma coisa. Um morreu, depois o outro morreu, depois o outro morreu. Caramba. Assim, sequência, assim. E tudo tomando cloroquina, fazendo aquele tratamentinho lá. E os Fora. caras, até o final, bateram o pé firme, E não foram morreram. pro hospital, morreu. Não, e quem não morreu ficou com várias sequelas, assim. Tem Sim, muita gente que ficou com problema no fígado, em vários lugares, assim, por causa de cloroquina, que é um remédio que não era para ser usado ali. é. E ainda desabasteceu outros lugares que usavam a cloroquina para combater outras doenças, né? Sim. Então, faz o menor sentido, né? Como que a gente chegou nisso, É né? uma Meu Deus. responsabilidade muito grande e a pessoa não soube usar essa responsabilidade, né? Exatamente. E ainda ficou disseminando fake news, como continuam disseminando até agora, né? Isso que acho que é o que mais me revolta e que me incentiva a continuar trabalhando com as coisas que eu trabalho, sabe? A falar sobre isso mesmo e falar da importância que a gente tem de falar da vida dessas pessoas que perderam a vida delas por causa de uma doença que poderia ter sido evitada, pelo menos uma grande parcela dessas mortes, se essas pessoas tivessem sido vacinadas, porque a vacina podia ter chegado antes aqui. Com Porque o certeza, com Bolsonaro também certeza. dispensou a Pfizer e um monte de outras milhões de vezes, né? Sim, Então, assim, essas, não é que todo mundo ia poder ser salvo, mas uma parcela grande, assim, com tem estudos, certeza, né, mostrando com que uma parcela certeza. muito grande de pessoas poderia ter sobrevivido. Então, é muito revoltante pensar. Agora, você imagina quem perdeu mesmo, né? Um monte de gente, E assim. você conversou com as famílias. Conversei com as famílias, converso com E, elas e ainda. como você achou essas pessoas? Olha, inicialmente eu achei que seria bem fácil de achar, porque, enfim, um número gigante. Quando eu comecei a fazer meu trabalho, em 2021, eu me inscrevi no mestrado em 2020, mas comecei o trabalho na USP em 2021. Tinham 90 mil pessoas quando eu me inscrevi. 90 mil já era absurdo, assim. Quando eu escrevi o Sim, projeto, já era um negócio, meu Deus, 90 mil pessoas. Olha onde a gente chegou, né? sim. E eu achava que ia ser mais simples, assim, porque são muitas pessoas e tal, mas eu tive muita dificuldade de encontrar os entrevistados, muita. Porque assim, eu usei, meu primeiro passo foi ir atrás de instituições de apoio, Uhum. esses grupos de apoio e tal, e aí ali algumas pessoas me ajudaram, outras não, tem alguns problemas de pesquisa que às vezes eles não liberam, outras pessoas não aceitaram, e depois eu parti para as redes sociais mesmo. Eu encontrei no Facebook, encontrei até no LinkedIn, eu encontrei Olha, uma menina. caramba.
Até no LinkedIn eu encontrei em redes sociais, mas é assim, é um trabalho que demanda muito tempo, muita paciência e muita resiliência, porque tem muita gente que começa e para. É E a que não pessoa quer tem o falar, né? direito. Não quer E às vezes falar. a pessoa começa, ela acha que vai ser de um jeito, e aí eu acho que ela se decepciona, ou então o trazer das lembranças e das memórias, É muito apesar de ser. pesado, né? Às vezes a ideia é ser bom pra pessoa lembrar da Sim. pessoa, só que às vezes não é tão legal. Então tem muita gente que começou e parou. E aí eu tinha que ir meio que mesclando como que eu ia falando com essas pessoas, como que. Então eu fui aprendendo também, apesar de eu já ter muitas habilidades como jornalista, assim, Sim. de ter muita experiência, mas foi muito diferente. Tem sido muito diferente, assim. O approach que eu chego nas pessoas é diferente. A psicologia social também me ajuda muito em como eu apoiar essas pessoas, porque eu também não sou psicóloga e eu tenho, né, o Aham. Instituto de Psicologia da USP por trás para me ajudar, para atender essas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu sou uma contadora de histórias, então eu abraço elas de um jeito diferente. Então eu tentei mesclar um pouquinho de cada coisa para ir Sim. chegando. Mas assim, não é fácil. E porque você também você deixa as pessoas falarem o que elas têm para dizer, assim, sabe? Então eu trabalho com uma ferramenta que chama história oral viva. Então a gente deixa realmente a pessoa falar o que ela quiser falar. E todo início de entrevista que eu tinha eram as pessoas muito revoltadas com o que estava acontecendo, né? Com a perda primeiro, mas também com a situação, enfim, do país, do Sim. governo, a falta de vacina e tudo Aham. aquilo. Então, assim, as pessoas falaram muito, então traz muito esse tom de revolta também. E claro, obviamente, o tom da saudade, né? Que aí quando elas entram nas lembranças e elas vão mostrando, É, deve vai me ser. mostrando as coisas, aí foi muito bom, mas ao mesmo tempo também triste, né? Porque eu também entrei com elas. E como era no meio da pandemia. Nesse finalzinho de fala deu uma travadinha ali. Qual? Justamente nessa última fala. Quer que eu falo de novo agora? Se puder, só. Tá bom. Porque deu só uma mini travadinha. Tranquilo. Deixa eu lembrar agora o que eu tava Pode falando. ir já? Tá bom. Então, esse processo das lembranças, das pessoas irem atrás das lembranças, é muito bom, assim, porque elas foram aos poucos descobrindo as coisas e compartilhando comigo, mas também é muito difícil, porque, enfim, vem a revolta, vem a tristeza. E o meu trabalho, como passou na pandemia, assim, as primeiras entrevistas que comecei a fazer, então, tipo, eu não podia encontrar a pessoa, assim, tipo, cara a cara, tinha que ser pelo vídeo. E como é que você Nossa. entrevista uma pessoa assim? Porque eu tinha o perigo de passar a doença também. Sim, sim. Então, como é que você encontra? Então, a gente criou Foi uma meio a técnica. pandemia mesmo que você Foi fez isso, então. dentro da pandemia, Caramba. já começou a pandemia, eu já comecei a fazer. Então, tipo, o que a gente fez foi criar meio que uma ferramenta, assim. Então, as pessoas, primeiro elas conversavam comigo normal, assim, Sim. mas elas também pegavam o celular delas ou algum equipamento que elas tinham e elas me levavam nos lugares onde os parentes iam. Então, assim, eu fui Sim. no quarto das pessoas, eu fui Sim. na sala, eu fui nos quintais, eu fui nos lugares que elas frequentavam. Foi assim que eu conheci os objetos que elas usavam. Então, as pessoas me mandaram muitas fotos e vídeos que elas tinham dos parentes, documentos e não sei o que. Então, eu tenho uma gama de coisas, assim, que eu Aham. fui recolhendo para eu ir aos poucos conhecendo aquelas pessoas, assim, ainda que elas não estivessem lá a partir de uma voz de uma terceira pessoa. Mas pra mim, eu tenho a sensação de como se eu tivesse conhecido cada uma delas, Imagino. assim. É uma coisa muito, muito impressionante. A gente que conta história, a gente já tem essa sensação de você conhecer os personagens, assim, é uma coisa muito forte. Mas esses personagens da vida real é mais forte ainda, assim. Então, eu me sinto muito honrada de ajudar elas, assim, sabe? Sim. De alguma maneira trazer aquela pessoa em texto. E uma coisa que eu falo direto pros meus amigos da música, né? Que a música, o cara morre, mas a música dele ainda continua, né? Vários artistas. E também isso daí é uma coisa de eternizar a pessoa, né? Total. Porque você tá contando a história de uma pessoa real, né? E você eterniza a pessoa ali através da escrita. É muito, muito, muito legal isso É daí. isso mesmo. E você sabe que várias das narrativas têm música, porque as pessoas gostavam de música, Sim. enfim. Então tem uma canção que a pessoa dançava quando era adolescente, lá nos anos 70, ou tem alguma música que a pessoa cantava, tem um que cantava muito desafinado e a mãe tirava sarro dele, então lembra da música. Então assim, nos textos eles são muito. Primeiro eu faço uma escrita meio poética, então tem Aham. toda essa coisa de você estar como se você estivesse viajando com a pessoa por aqueles lugares que ela vai, fazendo as coisas que ela gosta. E aí a música é uma coisa muito importante, assim. E a música, pra mim, assim, dos sentidos que a gente tem, das artes que a gente tem, a música, ela tem um diferencial, assim. Fui criada numa casa com músicos, né? Então,
tem um diferencial porque acho que chega na alma da gente mais rápido, assim, sabe? Então dá Sim. uma coisa especial A pra gente, conexão é muito né? forte, né? Não tem como. É muito forte. É. E aí, acho que isso reflete. E aí, por exemplo, o texto, eu me aproveito disso, assim. Então, eu Legal. trago um pouco disso, né? Que acho Não, que é legal. bacana. E as histórias? Teve alguma história que te emocionou muito? Olha, vou te dizer que eu chorei em todas as histórias, um pouco quando eu ouço as pessoas contando, mas quando eu escrevo eu também choro. Em especial, eu sempre me emociono nas coisas que eu escrevo, mas no trabalho de doutorado, todas, assim. Aham. E levava um tempo até, obviamente, escrever, juntar todas as coisas, assim, a apuração que a gente fala e na hora de escrever. Mas eu também tinha que sentir que a pessoa me autorizava a fazer aquilo. Então, em Aham. determinado momento, eu sentia que ela falava, agora pode ir. Aí eu ia. E todas eu chorei, todas. Assim, são muito emocionantes, assim. E são coisas muito simples do cotidiano, aquela história que eu falei. É do pai que ficava, vamos lá, cambada, não sei o quê, vamos aí todo mundo levantar, e não sei o que lá. De alguém que gostava de cuidar de flores. De alguém que gostava de pescar. Então, assim, são coisas muito do cotidiano, mas esse cotidiano é que faz a nossa vida, né? O cotidiano é Sim. muito importante, né? Compõe a gente, né? Então é emocionante, assim, e que aí quando você lê e você sabe que essa pessoa, que é alguém que tá contando a história dela ali, um passeio pela vida dela, e você sabe que essa pessoa já morreu de Covid, então isso automaticamente já te emociona, assim, Sim, né? claro. E você pode contar alguma história? Eu não posso ler ela aqui, as histórias aqui, porque elas fazem parte do projeto, Sim. né? E eu ainda estou trabalhando nele, Aham. inclusive vou fazer exame de qualificação do meu doutorado agora, então assim, depois. Mas a ideia é depois transformar isso num livro também. Legal. Então todos os meus entrevistados, eles são meus coautores, assim, então eles participam comigo, como se eles tivessem escrito realmente comigo, porque eles escreveram, né? Sim. E então a gente vai lançar um livro, então isso ainda é um livro para depois. Legal. Mas é isso, ela traz essa beleza do cotidiano, acho que traz muito esses caráteres do brasileiro em si, sabe? Então fala muito sobre família, fala muito sobre bondade, sobre generosidade, fala sobre você ajudar a estar ali pelo próximo, você cuidar um do outro, e da importância que a gente tem de coisas simples mesmo do dia a dia, assim, que eu falei dos objetos. Os objetos têm um papel assim, impressionante dentro das histórias, porque na psicologia social a gente estuda sobre o papel dos objetos que eles têm, de quanto eles representam. E, por exemplo, eu me vou, mas esse copo fica aqui, e esse copo é um pouco de mim. Ele traz como memória, ele é uma memória de quem eu certeza. fui, que ficou, Aham. e que de repente vai passar para uma próxima geração. Então, eu tento trazer muito isso, assim, para os contos, para as narrativas que eu criei, para as coisas que eu fui fazendo, e as famílias se sentem muito representadas, assim. Então, é uma forma de homenagear e também, ao mesmo tempo, um jeito delas reconstruírem a elas mesmas, assim, sabe? De alguma maneira de lidar com o Sim. luto, né? Até porque é um luto muito diferente, assim, um luto que não teve luto, né? Porque muitos deles, a maioria não teve a caixão, assim, ou então só ficou 10 minutos, aquela história muito rápida, assim, então praticamente não teve aquela possibilidade que a gente tem, Que é o padrão, né? que você vai, você fica a noite inteira, você se Sim. despede. Muitas pessoas foram levadas pro hospital na rapidez, então a pessoa tá passando mal tal, e a partir dali não falou mais. Então, assim, é muito complexo isso, assim, quando você para pra pensar e fala, caramba, nossa, as pessoas foram muito fortes, assim, de lidar com isso. E eu fico imaginando, né? Você pensar, você conversar com pessoas que talvez tenham falado pra você que não conseguiu dar o último adeus, né? Não conseguiu. maioria. Eu devia ter falado tal coisa, eu devia ter, né? A maioria. Devia A ter dado o último sensação abraço. eles têm uma sensação de culpa misturada com revolta, com saudade, então é muito complexo assim mesmo. Por isso que a ideia da gente falar sobre memória, de contar as histórias, é ajudar as pessoas a lembrarem das coisas boas Sim. mesmo e se apegarem a isso, porque certeza. também aquilo aconteceu e elas também, se elas ficam se culpando, é pior, assim. Então, de alguma maneira, a gente colaborar com isso, sabe? Não que isso vai ser o resultado, a pessoa não vai esquecer aquilo que passou, mas muitas delas, assim, viveram umas coisas muito impressionantes. Teve uma das minhas entrevistadas que ela tinha um amigo médico que foi quem atendeu o pai dela. E só que, enfim, o pai dela faleceu depois de uns dias que ficou, já foi direto para UTI. E aí ela ficou muito, assim, revoltada com isso, porque ela já tinha avisado o médico, esse amigo dela, falado, olha, meu pai já tá passando meio mal, será que é isso? Ele, não, só que tava naquela época que falava assim, ai, não leva no hospital Sim. se não for grave, não leva no hospital se não for grave. E aí depois o pai dela faleceu. Nossa. Então, assim,
ela não consegue mais falar com essa pessoa, tem Imagino. dificuldade. Então tem muita gente assim com. Imagino que esse não é um caso isolado. O caso dela deve ter acontecido com outras pessoas Muitas também. outras pessoas, né? Eu imagino também que, Nas né, próprias famílias, né? Que tinha muito filho, não vai levar, ou então deixa pra lá, não é nada. Ou outros parentes, e aí depois. na época que tava rolando a pandemia, foi quando eu pensei em fazer o podcast, né? Quando eu pensei, eu fiz o primeiro. Só que eu acabei desistindo da ideia e Desencanou. desencanei. Mas o primeiro podcast que eu fiz foi sobre violência doméstica, Um né? tema importante. Que foi na pandemia. Eu imagino que deve ter várias mulheres que perderam entes queridos porque o cara era turrão, né? Provavelmente. E não queria fazer, né? Provavelmente. Porque normalmente as mulheres são mais sensatas, né, do que os homens. Em geral, sim. Vamos ser sinceros, né? Não, em geral, sim. Em geral, sim. Eu Você deve ter conversado com muitas mulheres, né? conversei com muitas mulheres que perderam. A maioria dos meus entrevistados são mulheres, só um é homem. Eu tive É o que eu imagino. e esse é um dos pontos do meu trabalho também. Eu tive muita dificuldade de encontrar homens. Inclusive, eu fui numa instituição que é para luto de homens e que essa própria instituição falou: olha, vai ser difícil você encontrar. E eu realmente só encontrei um rapaz que perdeu a mãe, que foi o único que aceitou, que foi comigo até o final, que a gente fez a história da mãe dele. Mas o restante são só mulheres, assim. Imagino. E- Homem é foda. Homem pra se abrir ainda tem esse tabu, né? De não se abrir, né? Sim, e ainda tem muitas delas compartilharam isso comigo mesmo, de tipo, ele não queria ir ao médico, não queria ver, deixar pra lá. Como a gente vê mesmo, que às vezes o homem descobre a doença quando já tá muito avançada, né? Porque demorou, porque deveria ter ido. Homem é complicado, é complicado. Você sabe. Eu sei. A Luciana sabe mais, né? Sabe. Uma história que pra mim deixa isso muito claro que homem é muito cabeça dura. Foi meu pai uma vez. Meu pai uma vez cortou o dedo. E aí ele achou que ele era o Rambo, né? Ai, meu Deus. Ele foi lá e ele mesmo costurou o dedo dele. Meu Deus do céu, eu não acredito. E ficou bom? Ficou bom, deu certo lá, ainda bem. Meu Deus. Mas ele costurou. Muito, 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 muito bruto mesmo, É né? muito. É tipo, vamos pedir informação. Não, deixa comigo. Deixa que eu É, sei, não vai isso parar mesmo. pra pedir informação, deixa que eu sei. Aí tá lá, rodando, um tempão. É muito isso. Eu acho que eu sou diferente da grande maioria. Porque quando eu quero chorar, eu choro. Quando eu quero reclamar, eu reclamo. E eu vejo que a maioria dos caras não se abre. Não, é muito difícil. Muito, assim. Vejo pela minha pesquisa, assim, claro, eu tenho minhas próprias vivências, assim, Sim. né, com parentes, com Aham. namorados e tudo mais, assim. Com meu marido também, Sim. né, que tem dificuldade de se abrir. Mas com a pesquisa eu vi muito isso, assim, ficou claro pra mim, assim, por exemplo, eles têm muita dificuldade de falar sobre algum problema, qualquer Sobre que o seja, sentimento, né? De se abrir, porque você falar sobre as lembranças de uma pessoa, você vai ter que abrir, né? Vai se abrir o seu Sim. coração, vai falar. E mesmo esse moço que topou, que faz parte do meu projeto, pra ele também foi um processo, assim, Imagino, foi um imagino. processo pra conseguir. E ele é músico, né? Então ele Olha. fez uma canção em homenagem à mãe dele. Então, pra ele foi interessante também, que é uma maneira dele falar sobre aquilo e foi como eu percebo, assim, que foi a maneira como ele encontrou de falar dos sentimentos dele também. A gente usa arte pra isso, né? A gente Sim. usa arte pra se expressar, as Com sensações e tudo que a gente tem. E com ele também foi um processinho, até ele conseguir sentir que podia conversar comigo, aos pouquinhos e não sei o quê. Pegar confiança, né? Exatamente. O entrevistado, de uma maneira geral, a gente tem que pegar a confiança dele pra ele poder falar. Se eu vou fazer uma reportagem, eu preciso que a pessoa me conte algumas coisas. Mas é uma coisa mais direta. Agora essa não, é sobre perda. Perda já é muito difícil, né? Sim. Então, assim, sempre a gente já passou por muitas perdas de vários processos e tudo, mas esse fenômeno da pandemia é uma coisa que afetou todos nós, né? Então, assim, a perda também ali tem um significado um pouquinho diferente, né? Então, para essas pessoas ficou um peso a mais. Então, aí Imagino. você imagina, você ter que falar sobre isso e ter que Igual encarar. deve ter tido várias mulheres que, tipo assim, o pai era o cara que sustentava a casa, fazia tudo, né? E ela tem que se reinventar, né? Sim, isso total. A maioria delas, assim, passou por algum processo de mudança drástica na vida, assim. Então, nas pessoas que eu entrevistei, teve gente que depois da perda teve que se reestruturar financeiramente completamente, porque o pai ou o marido que cuidava da Sim. casa, das contas, então a pessoa teve que ir atrás de como se virar, repensar a estrutura de família. Teve gente que mudou fisicamente de casa, teve gente que depois da perda do parente se separou do parceiro, da parceira, Sim. enfim. Então, assim, são mudanças muito drásticas na vida das pessoas por conta da perda. Então, assim, quando as pessoas
por exemplo, esses negacionistas falam, não aconteceu nada, não mudou nada. Gente, mudou completamente. A vida dessas pessoas, certeza. ela não só perdeu um ente querido, ela teve que pensar em tudo. O Com que certeza. acompanha a perda. E não é qualquer perda, né? Então, você perder dentro desse contexto, você ainda perder, você tem que repensar como vai cuidar das suas contas, como que você vai lidar na sua casa, com os outros parentes, tudo que você vai ter que fazer. Você com medo de pegar a doença também e morrer também. Sim. Então, assim, é um processo muito... que vai muito além, assim. Então, por isso que é muito insensível da parte dessas pessoas de pensarem que isso não afetou em nada, sabe? É igual uma coisa que eu lembro que eu ficava muito pensando assim, né? Eu falava, putz, eu tenho tudo aqui em casa, né? Tenho o que comer, tenho o que beber. Eu sempre ficava pensando assim, o pessoal da quebrada mesmo, né? Tipo, não podia sair pra trabalhar, não tinha... Que é aquela galera que, tipo, trabalha agora pra Exato. poder comer à Trabalha noite, pra comer. né? Exatamente. Essa galera deve ter sangrado muito na pandemia, né? E ainda pra chegar pessoas e falar que isso não existiu, que foi, Não, né? exatamente. Ou teve gente que falava assim, além da falta de mexer na parte econômica das famílias, né, delas sofrerem muito com isso, ou seja, só aumentou a desigualdade social que a gente tem no país, só Sim. colaborou com isso. Ainda tinha gente que falava assim, não, mas por que eles estão reclamando de ficar em casa? É só ficar em casa. Mas tem gente que mora em 2 cômodos, 10 pessoas. Sim. E aí, como é que você vai ficar Né? naquele lugar, todo mundo ali dentro, aí todo mundo de máscara, vai dar, alguém precisa sair para poder encontrar o sustento e trazer coisa para casa. Como é que você faz assim? Então é muita insensibilidade. Então Muito. teve gente que falava assim, não, a gente vai sair muito melhor da pandemia, mas infelizmente não foi o que aconteceu. É, né? que é o negócio de você se colocar no lugar da pessoa, né? E Exatamente. essa grande maioria que pensa dessa maneira não consegue fazer isso, né? Exatamente. Infelizmente não consegue fazer isso. E aí tem esses discursos aí que pra mim é muito ridículo. É o mesmo discurso do Terra plana pra mim. Exatamente. Gente, terra plana é outra, né? Toda vez que eu vejo alguém falando uma coisa, eu falo assim, ó, é terraplanista esse daí, ó. Nossa, não, e teve uma galera, uns americanos aí que, tipo, construíram uns foguetes pra mostrar que era, né, que a Terra era plana, não sei o quê, e aí sobe o foguete, cai, a pessoa morre. Gente, imagina você morrer desse jeito? Que morte mais ridícula. Né? Nossa, é muito, assim, desesperador, assim, é cômico e trágico ao mesmo tempo, né? O negacionismo é Nossa. cruel pra caramba. Eu vi um psicanalista uma vez, ele explicando o efeito do bolsonarismo, né? Meu... E aí ele falou assim, que é tipo uma religião, e assim, é uma realidade que a pessoa acredita ali, e pra ela quebrar essa realidade, é difícil ela quebrar, né? Aí ele deu exemplo até dos lares, assim, tipo, que tem uma mulher, uma criança, uma pessoa que sofre algum abuso dentro do lar, pelo pai, pela mãe, e tipo, é muito difícil pra pessoa quebrar aquilo lá, que fala, é meu pai, é minha mãe. Né? Exatamente. Então por isso que muitas pessoas ficam caladas durante anos, aí quando tá lá com seus 20, 30 anos, aí fala, aconteceu isso e isso. Você sabe que eu vi recente também um psicólogo falando que toda essa questão do bolsonarismo, essa onda bolsonarista, essa onda de extremismo que surgiu aí, isso mais pra frente vai render muitos problemas psicológicos mesmo nas pessoas por conta desse esquema de seita aí mesmo. Sim. Então, assim, as pessoas ainda estão ligadas dentro dessa seita. A hora que as pessoas começarem a sair e perceber que tudo aquilo que elas acreditavam, na verdade, não existiu, pode aumentar, assim, até suicídio, uso de medicação, de alcoolismo, sabe, assim, um monte de coisa. Porque as pessoas estão realmente como se você estivesse num transe, né? Num transe. Aí, de repente, você uma acorda e seita fala... mesmo, que você falou, é uma seita. É uma seita. Aí você acorda e fala, caramba, peraí, tudo que eu acreditava não existe. Então, o que eu tô fazendo aqui? Tanto Sim. que tinha até as zoeiras que o pessoal falava, é muito velho que tem aí negacionista, porque os velhos não tinham mais propósito. E aí agora eles arrumaram um propósito pra, tipo, seguir. Mas se você for pensar, isso é uma coisa muito pesada, assim, na verdade. A gente dá risada, a gente riu muito dos memes, assim, né? Não nego, eu dei muita risada dos memes. Aquele cara do caminhão lá. Os velhos lá na frente dos quartéis, tem tudo. Isso rendeu muita risada pra gente, mas, assim, é uma coisa muito preocupante, assim, sabe? Mas é mesmo. longo prazo. Eu ficava com dó, de vez em quando assim, eu falava... Eu tirava sal e tudo mais, eu ficava com dó, que eu pensava, eles estão lá na porta do quartel, pedindo pro cara fazer um golpe de estado, fazer alguma coisa, e o cara pega e vaza do país. E na cabeça deles, aquilo realmente é a coisa mais importante que tem na vida deles, assim, eles querem reaver o país, assim, quer arrumar o país, sabe, assim, eles não conseguem entender. Ele abandonou todo mundo. Completamente. Bolsonaro é um covarde, né, é um covarde, é um frouxo, entrou um de cara, assim, Baracame. eu não sei como é que a gente conseguiu ficar com 4 anos de Bolsonaro. Até hoje eu não consigo entender, assim, como é que aguentou 4 anos de Bolsonaro. Eu até penso, e digo isso como uma mulher que se coloca aqui mesmo, que se fosse uma mulher não teria durado 4 anos.
né? Ele só ficou ali Provavelmente. porque ele é homem. Sim. Então, sabe, assim, isso a É gente porque sabe. o discurso dele, né? O discurso Sim, dele total. Você vê batia a muito. perseguição que tinha, por exemplo, com a Dilma, claro que a gente entra em outras questões, mas, por exemplo, a imprensa como demonstrava a Dilma, a mulher louca, a mulher não sei o quê. O Bolsonaro foi mostrado isso em determinados momentos, mesmo agora, quando ele Sim, já saiu, ainda quando mostra, ainda mostra como se não fosse tudo aquilo. E olha o que esse cara fez com o país, sabe? Ele com acabou, a certeza. gente retrocedeu uns 50 anos, Com assim, sabe? certeza. Educação, saúde, o pai, Cultura. cultura, exatamente, cultura. Você que é músico, você foi Sim, completamente afetado por isso. sim. E assim, o país sem dinheiro, sabe? Assim, toda hora passa a reportagem das crianças nas escolas, não tem livro didático, porque o cara gastou todo o dinheiro e não tem dinheiro para, sabe assim, tá faltando coisas básicas, assim. Claro, assim, a gente não vai colocar a culpa, foram 4 anos terríveis, não é só isso. Tiveram coisas que vieram atrás, ninguém tá falando que foi só no dele, mas Porque ele ajudou a piorar, né? é uma coisa que eu já falei aqui no podcast, eu volto a dizer. Bandido e político bom não existe. Não existe. Não tem, não, esse bandido é bonzinho. Não tem. Também não existe um político bonzinho também. A política é um negócio complexo, né? Na verdade, a política foi criada para melhorar a vida da gente, para estruturar a vida da Sim. gente, mas ela tem tantos meandres, assim, é tão difícil, assim. A gente sabe que tem gente ali que realmente faz mesmo por fazer, É porque o sistema sabe, é corrupto, né? Exatamente. Por mais que o cara chega lá com pensamento pra arrumar, fazer tudo, É, mas tudo em volta dele ali acaba tendo que jogar o jogo. é podridão, e se ele não entrar na podridão, os caras vão lá e derruba ele. Então eu não culpo assim 100%. É o sistema todo que tá contaminado. Infelizmente, assim, culturalmente no Brasil também, a gente é ensinado a reclamar da política, mas você também é corrupto no seu dia a dia, Sim, né? sim. Então você vai lá, você tenta dar uma entradinha sem pagar o ingresso, você para na vaga de deficiente, então assim, e você, isso não é Isso corrupção, mesmo. assim, Mas, isso não é corrupção. a coisa que É eu mato muito todo isso. mundo, duvido quem nunca foi numa barraquinha comprar um DVD pirata. Todo mundo, Né? todo mundo, isso é corrupção. Corrupção. Corrupção tá no dia a dia, assim. Do mesmo jeito que a gente fala assim, não gosto de falar de política. Gente, tudo é política. As escolhas Sim. que você faz na sua vida é política. Eu tá aqui é uma escolha política. Sim. Sabe assim? Tipo, isso aqui é uma liberdade de expressão. Então, assim, Aham. aí as pessoas dizem que não, né? Que não, não gosto de política. A gente tem que falar sobre política, não pode ser um tabu. Só que o problema do que aconteceu é que, assim, as pessoas odiavam política, daqui a pouco as pessoas viraram especialistas em política. E aí, quando você tem um salto gigante como esse, aí dá margem para você simplesmente disseminar coisas sem checar se Sim. aquilo era verdade ou não. Eu, como jornalista, digo assim, tipo, eu perdi muito da credibilidade que eu tinha, porque as pessoas passaram a acreditar mais no WhatsApp e qualquer outras mensagens que elas recebiam e não do que eu falava. Tipo, então tias minhas que eu mandava, não, tia, isso daí é boato, aí mandava pra ela o link explicando não sei o quê. Tá bom. E assim, e continuava passando, e não sei o quê, sabe assim, então... Pra gente foi terrível, assim, porque a gente acabou completamente com a nossa credibilidade, assim, eles acabaram com a gente. Porque toda essa proposta de governo do Bolsonaro aí, que não começou, né, com a eleição dele, começou muito antes, Sim. ele já estava disseminando esse tipo de coisa de revolta, de passando fake news muitos anos antes. Na verdade, isso daí só colaborou para as pessoas, assim, não saber mais o que é fonte confiável, assim, porque agora você confia em qualquer coisa. E ainda mais com o chat GPT agora, né? Chegamos Depois em a mais gente fala, depois a gente fala do chat Tá bom. GPT. Tá bom. Não, mas é cruel mesmo, é cruel. As fake news foram muito foda e, infelizmente, por causa de um cara, o país todo sangrou, né? Nossa, e já existia, né, essa coisa de fake news. Era aquela história tipo, então, se você quiser curar câncer, você tem que dormir com uma cebola dentro da sua meia à noite. Sabe essas coisas, assim? As crendices, né? Essas crendices, assim, que claro, tem muita coisa popular, de coisa que a Sim. gente fazia, que a avó ensinou, que a gente fez e que Aham. a gente faz ainda Com hoje, certeza. mas tem algumas que são muito perigosas. Então começou desse jeito. Só que aí com rede social e principalmente com aplicativo de mensagem, tipo WhatsApp, aí o negócio degringolou, né? E aí com quando entrou em certeza. política, aí foi pior ainda. Mas o que me incomoda muito é as pessoas, assim, aceitarem aquilo como sendo uma verdade absoluta e ela não faz uma checagem mínima, que é entrar no site para ver ou para perguntar certeza. para alguém que tem acesso à informação. Aí você desacredita de pessoas que... O trabalho da pessoa é fazer checagem daquilo, sabe? O trabalho da pessoa é ir atrás de... Exatamente.
Não que seja super idôneo, gente, eu sou da mídia, eu sei muito bem que a mídia também não é 100% confiável, a gente sabe, não existe neutralidade, assim. Sim. Tem lados também, né, os veículos têm lados, mas agora você ir completamente contra o negócio que eu nem estava falando da ciência, um estudo que existe, que tá mostrando que Uma tá galera estudando, o mundo inteiro estudando. Tá claro que, tipo, se você colocar máscara, você vai diminuir a possibilidade de você pegar aquela doença, aí você também... Aí, É demais, né? não dá, né? Aí chega uma hora que, não dá pra aguentar. E uma coisa de política que eu sempre penso, né? A galera fala, mas o Lula é ladrão e não sei o que lá e blá blá blá. Mas assim, eu falo pra todo bolsonarista, sabe por que o Lula tá no comando agora? Porque seu presidente não soube calar a boca dele. Simplesmente, se ele tivesse com a boquinha dele fechada, mas ele viu um microfone, ele ia e falava uma bosta, Só falava fala merda. besteira, né? Ele não abre Entendeu? a boca pra falar nada decente. Então, se o maior ladrão da história, como o pessoal gosta de falar, tá no poder, é por culpa sua de 4 anos atrás que você votou no Bolsonaro e colocou esse cara. Tinha muitas outras pessoas lá. Acho que até o Daciolo, se tivesse entrado, teria sido melhor. Então, Cone laranja seria melhor do que aquele cara. Teria sido melhor. Porque assim, tinha gente com projetos muito bons. Eu lembro que eu votei no Amoedo. Escolha tinha. Tinha. Sabe, não é uma escolha muito difícil, como foi repassado assim, na época, não era. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro, gente, ele ia ser reeleito. Até o Daciolo. Assim, o Bolsonaro, assim, ficou claro isso pra gente, assim, se não tivesse o Lula, assim, pau a pau com ele teria sido reeleito, assim. Isso... Tinha. E o que é uma coisa assustadora, porque significa que, assim, uma porcentagem muito grande do Brasil ainda votaria nele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu até entendo a parte, né, da galera, que a gente tem que se colocar no lugar também, né? Eu entendo a parte que o pessoal fica revoltado com todos os escândalos que teve, né, de roubo e não sei o que lá e tal. Mas, dinheiro a gente consegue de volta, já vidas não tem valor, exatamente, sabe, assim, acho que são muitos pontos aí quando a gente fala sobre o Lula e quando a gente fala sobre o passado do Lula e o PT, enfim, entra em outras camadas aí de debate que a gente pode falar do que é certo, o que não é, o que passou com o partido, né, um partido que foi criado, na verdade, com um propósito que foi se deteriorando ao longo do tempo por questões econômicas, enfim, por interesse, que a gente sabe, isso é fato, é real. Mas, por exemplo, o Lula é um exemplo que... e eu não tô aqui nem defendendo o Lula, mas, por exemplo, quantos outros, assim, Nelson Mandela foi preso, sabe? Então, assim, tipo, por exemplo, as pessoas dizem assim, então não vou votar no Lula porque o Lula foi preso. Caramba, o Bolsonaro gabaritou no número de crimes possíveis que existem na Constituição, assim, sabe? Tipo, sei lá, nas leis jurídicas aí do Brasil. Todos os crimes ele fez, assim. Ele só não tá na cadeia porque ele fugiu, né? Porque ele é sem vergonha e tá fora do Brasil. Só por isso. Segurou a bronca aqui. Exatamente, mas ele só é cercado por bandidos. Então, caramba. E você tem que pensar, tudo bem, não gosto do Lula pessoalmente, que muita gente falava, não gosto dele, ele é bandido e não sei o quê. Mas olha só as escolhas que você tem. Bolsonaro, que destruiu o Brasil e que só vai piorar, e o Lula, caramba, não tem nem o que pensar, sabe? Assim, tipo, não tem nem o que pensar. Uma coisa que eu fico revoltado é porque, assim, tava os dois lá, mas tinha outras pessoas. Tinha, exatamente. Tinha outras pessoas, né? Tinha. E o pessoal fica cego, não. Era um dos dois. É que assim, como você falou. Foi uma eleição de 2 pessoas. É o que você falou, é que os outros não teriam chance, né? Então é meio que. Tanto que no início, assim, o PT fez muito errado, que foi aquela história de voto útil, né? No primeiro turno. Todo mundo, vamos votar no Lula porque não tem outra opção, não sei o quê. Mas essa foi meio errado, assim. Um pensamento exatamente, que aí, por exemplo, o primeiro turno poderia ter trazido outra pessoa, se tivesse trabalhado direito e tudo mais. Com certeza. Aí no segundo turno não tinha dúvidas, né? Tipo, porque não tinha o que você escolher ali, né? Com certeza. Então. E digo isso como uma pessoa bastante crítica do PT, eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui de esquerda, mas eu sou assim, pra mim o Lula é centro, eu sou muito mais esquerda do que ele, sabe, assim, porque eu sou muito mais radical, assim, do que ele, com a maneira como eu penso, na maneira como eu me formei, assim, e... A esquerda não é mais esquerda, né? Que então nem diria o Santinelli, né? A esquerda hoje dá flores, né? Exatamente. A antiga dava tiros. Exatamente. Mudou muito, assim, e também tem várias coisas que entram aí na história, se a gente for falar sobre política, né? Tipo, o que a gente vai inserir, o que funciona, o que não funciona numa sociedade como a nossa, por exemplo. Então não dá. Mas, por exemplo, ali não tinha mais o que escolher, assim, só sobrou os dois. Caramba, assim, não tinha mais pra onde ir. Sim. Mas que a gente tinha boas opções antes, a gente tinha, por exemplo, a gente não poderia ter eleito a Marina, sabe? A gente não poderia ter eleito a Marina. A Maria Silva é maravilhosa, assim, pra mim seria uma presidente perfeita. Mas será que o Brasil
tá preparado para ter outra mulher, uma mulher negra no poder? Não, Sabe não. assim? Então é bem isso, sabe? Não aguentou uma e agora outra. Por que não aguentou? Porque que tipo de pressão que tinha ali que estava acontecendo, né? E com aquele conchavo, enfim, do Sim. golpe que foi armando. Então, por ser mulher também colabora bastante, assim, sabe? Para que venha, enfim, todo o machismo estrutural e tudo que está envolvido essa com pegada, isso, né? infelizmente, ainda está enraizado, né? Da Muito. questão de sempre querer colocar as grandes posições, as grandes coisas com o homem, né? É uma coisa que vem lá de trás e ainda está na cabeça das pessoas. A gente tenta quebrar isso, mas por mais que a gente tenta quebrar, é estrutural, né? Como você disse. É o machismo Uma questão estrutural. A mesma coisa estrutural. que acontece com o racismo e tudo mais. No meu livro aqui, no Entre Nós Retalhos de Tecido, que eu trago alguns pontos do feminismo, aí eu mostro um pouquinho, assim, pelas personagens, claro, uma história de ficção e tal, mas assim, tento trazer um pouquinho desse debate, assim, então, das escolhas que as mulheres fazem, das escolhas que as mulheres são forçadas a fazer. Por conta de toda essa estrutura. Então, assim, o que a gente é levado também, levada a ter que fazer, porque como a gente foi moldada. É como a gente estava falando antes, né? A Disney estragou a gente, assim, estragou completamente, Foi mesmo. A Disney estragou, porque você cresceu pensando no príncipe, você cresceu pensando naquela vidinha perfeita, que tinha que ser daquele jeito. E o príncipe é o que resolve tudo, né? É o que chega com o cavalo, bate em todo mundo e salva a donzela lá. E a Disney ensina que, não... só tem um formato de família. Agora não, agora eles estão tentando dar um upgrade aí no negócio. Mas assim, não existe só um formato de família, são vários formatos de família. Claro. Mas, por exemplo, num país como o nosso, diverso, miscigenado, sabe? Então, mas aí a Disney cagou tudo, né? E aí é difícil, né? Pode falar cagou? Pode. O príncipe lá de olhinho azul, cabelinho loiro, sempre, né? sempre. Não tem nenhum preto no você viu a comoção que gerou aí na internet por causa da Pequena Sereia recente aí, que é a Pequena Sereia Negra. Nossa, mas a galera, assim, sabe, quase morreu, assim, né? Abrindo a boca, que nem o Didi Mocó, assim, sabe? Tipo, sendo que como isso, vários vídeos lindos, assim, das menininhas, assim, assistindo e vendo... Nossa, sabe assim, tipo, uma Pequena Sereia Negra, é representatividade isso, sabe? A gente precisa trazer cada vez mais. E isso é um debate que a gente tem feito muito no Brasil, eu tenho amigos de fora que falam que esse debate não existe em alguns lugares, então a gente tem feito aqui, mas a duras penas também, né? Porque é difícil. Ainda mais por causa do levante aí, né? Enfim, desse extremismo da direita e tal. Você quer trazer esses pontos pra gente falar sobre isso e é complicado, mas eu acho que a gente tem feito avanços, assim, isso é importante, tem feito esses avanços. É complicado mesmo, é complicado. Esse negócio aí do racismo estrutural, teve uma outra convidada minha, que ela também faz alguma coisa lá na USP lá, acho que é na mesma pegada que a sua. É, uma nadadora que veio aí. E aí ela falou do racismo estrutural, da questão quando a gente entra num lugar, sempre é os negros, estão os negros servindo a gente, né? Essa questão que é uma coisa inconsciente, né? Você entra numa loja, aí você vê um branco e um negro. Aí você pega e... Vai perguntar pro negro. Você vai pedir uma informação. É, porque o branco é o dono da loja, né? Exatamente. É cruel isso, Não, é péssimo, assim. Você parar pra pensar, né? É cruel. E você tem que ficar relembrando o tempo inteiro que isso não é legal e que isso tá errado e que isso tem que mudar. Então você... mesmo. Por isso que, assim, a gente fala assim, agora todo mundo fala disso. Agora tudo é gay, agora tudo é negro, agora não sei o quê. Tem um monte de gente que fica falando isso na internet. Gente, mas a gente tem que falar sobre esses temas, esses assuntos. A gente tem que falar sobre isso porque a gente tem que mudar a estrutura da sociedade. Porque se você não fala, você apenas colabora com isso, né? Se é assim. Então a gente vai continuar sendo essa sociedade colonialista, escravagista, tipo, até o fim da vida, sabe? Sem dúvida. Porque a gente tem isso na nossa estrutura, na nossa história, mas não significa que a gente tem que permanecer com ela. A gente tem que falar sim. Tem que falar mesmo. E, por exemplo, esse aqui, o seu espaço, é um espaço em que você pode dar para essas vozes, sabe? Para essas minorias. Então, mulheres, negros, gays, sabe assim, mulheres trans, você pode trazer assim todo tipo de gente e dar esse espaço para que as pessoas falem, para essas vozes serem ouvidas, né? Porque muitas vezes tem uma coisa muito engraçada. Eu fui muito preconceituoso, muito, com tudo assim. Porque meu pai é bruto, pedreirão e tal, e também crente, né? Evangélico. Se você é evangélico, já tá claro que você vai ser preconceituoso, tá? Raramente vai ter um evangélico que não tem preconceitos. Aliás, eu acho que não existe ninguém que não tem preconceito. É, todo mundo. Algum todo preconceito mundo. a gente você tem, é. né? Não tem como. Mas eu lembro que quando eu parei com um grande preconceito que eu tinha, né? Que eu era homofóbico. Eu era. E aí eu tava na depressão, passando mal. Aí eu vi numa livraria um livro, chamava O Demônio da Meia-Noite. O Demônio do Meio-Dia. A Anatomia da Depressão.
Aí eu falei, vou comprar esse livro pra ler. Livro dessa idade, assim. E leu tudo. Li tudo. O livro era de um homoafetivo. Olha Ele aí. contando os sofrimentos que ele passava, as coisas que ele passava. E assim, eu me via ali. Eu me via ali. E ele falava da questão da sociedade, do jeito que tratava ele por ele ser homoafetivo. E aquilo foi, um start, assim. Acabou tudo o pensamento que eu tinha, esse negócio de religião, né? Que fala, um homem não pode ficar com um homem, né? Tá na Bíblia. Mas você vê a diferença que um livro faz na vida das pessoas, né? É o conhecimento, né? É. Eu vejo que, com o passar do tempo, sempre a leitura, eu sempre busquei ler bastante, ver muito documentário, ver muito podcast. Mas por que você acha que o governo Bolsonaro e essa turma extremista, eles mexem na educação, eles não querem que as pessoas tenham acesso à educação? Porque educação, conhecimento é informação. Exatamente. E quem lê, quem se informa, questiona. Eles não querem pessoas com visão crítica. Pessoa com visão crítica vai questionar e vai falar, isso aí que você falou da igreja, eu não acredito nisso. Eles não querem isso, eles querem gente que fala o amém e fala acabou, amém, né? Pronto, exatamente. O gado, né? Que não pense, né? O gado, que gado é maravilhoso. Que não pense. E esse exatamente. negócio do religioso ou evangélico tem muito isso, tem muito preconceito com isso. E é foda, né? É foda. Aí depois eu li ainda um outro livro dele, que era, acho que é Longe da Árvore, alguma coisa assim. Que aí ele falava realmente desse preconceito, né? De como que uma pessoa chegava e falava pro pai, né? Pra poder... E muitas vezes o pai pegava e negava, né? Nossa... Agora você imagina, né? Eu fico pensando assim, como uma mulher heterossexual, assim, eu não consigo imaginar o sofrimento de uma pessoa que não consegue ser quem ela é, sabe? Ela ter primeiro sofrimento com ela mesma, de aceitar a si mesma e a lidar com esse ambiente, então às vezes com os pais, com a família ali próximo, com amigos, de ter que, sabe assim, abrir esse espaço para ela contar quem ela é, para ela se aceitar, para ela se mostrar o mundo, para ela ser feliz. Imagina o sofrimento dessa pessoa, um sofrimento psicológico, sofrimento físico. Porque desde criança tá vendo que é errado, né? Porque tá sendo pregado que é errado. Exatamente. E eu acredito muito, não tem esse negócio de, o cara virou gay, não tem. Não, o cara não nasceu. Não, e ainda tem essa história de falar que eu falei, né? Agora tudo é gay, agora... Gente, em 1500 e bolinha, em 1600, não sei o que, as pessoas também eram gays, também eram lésbicos, sabe assim? Não existe isso, gregos, gente. Os pensadores gregos os pensadores gregos estavam sempre transando entre eles ali. Eles ficavam dormindo, eles iam num lugar pra todo mundo tomar banho e ficava todo mundo peladão junto ali. Você acha que não rolava sexo? Claro que sim. Certeza. Então, assim, é muita ignorância você pegar e falar, não, hoje agora todo mundo é gay. Gente, desculpa, né? Mas, tipo, isso aí não é nem ignorância, é mais burrice já, né? Não, mas é mesmo. É mesmo. E é tudo uma coisa que, assim, vem lá de trás, né? Antes mesmo da gente pensar em existir no mundo, né? Exatamente. É uma coisa que vem e é um padrão maldito que parece que nunca vai acabar, né? E assim, cada um é dono de si, sabe? Você faz as suas escolhas, assim, ninguém tem que determinar o que você tem que fazer, sabe? Então, durante muitos anos, muitas pessoas morreram por serem gays, né? Então, porque era contra a lei. Imagina, ser contra a lei. Contra a lei. Assim, tem sabe? país ainda que né? Tem país ainda que O da Copa lá, acho que teve alguma coisa, né? O Catar, né? Catar. O Catar teve umas ameaças bem fortes ali, né? De que as pessoas não podiam demonstrar. Eu lembro que tinha um cara com uma bandeira de Pernambuco. de a bandeira de Pernambuco tem um arco-íris. E aí eles acharam que estava sendo mostrando, né, a bandeira dos gays, né? Fala, gente, não, gente, não é, né? Mas você vê como, assim, infelizmente esses lugares ainda tem. E mesmo aqui, por exemplo, não é contra a lei. Mas dependendo do lugar onde for, sei lá, no interiorzão, no sertão, assim, você acha que ali eles não fazem a própria lei? E não claro fazem alguma coisa com essas pessoas? Então essa pessoa tem que vir pra cá, por exemplo... tem que viver escondida lá e quando conseguir fugir. E mesmo assim, por exemplo, o Brasil é, pelo 14º ano consecutivo, o país que mais mata transexuais do mundo. Caramba. 14º ano consecutivo. Olha que absurdo. Ou seja, assim, a gente tá falando trans, claro, que é uma outra parte, né? A gente não tá falando... Os gays ainda sofrem muito com isso, mas trans é visto como se fosse, assim, nada, sabe? Assim, não tem consideração nenhuma por essas pessoas, assim. O pessoal não vê como pessoa, né? Infelizmente. Não, e assim, tudo bem, você não gosta de mim, você não aceita como eu sou, mas você precisa matar. Você precisa chegar, assim, igual tão a questão assustador. dos banheiros, né? A pessoa fala, a trans entrar no banheiro. Mas, imagina ela ter que entrar no banheiro cheio de homem. Né? Não, e é homem, eu sei que é homem. Não adianta o cara falar que, não. Vai ficar. Homem são tudo um bando de babaca. Nossa, infelizmente eu tenho que concordar. Um bando de babaca.
O ano passado eu fiz uma disciplina lá na USP, lá no doutorado, que era sobre contação de histórias também e tal. E aí a gente fez um documentário, depois eu te passo o link também, que é sobre mulheres trans. E a gente acompanhou 2 mulheres trans, elas contaram as histórias. É uma coisa, assim, é muito chocante, assim, sabe? O sofrimento, assim, delas. Imagino. E o preconceito e tudo, a maneira como elas são encaradas, assim, a maneira como elas não têm espaço mesmo. E o tempo inteiro, constantemente, você tá sob a mira de alguém, assim, sabe? Literalmente isso. Você tá vivendo, você vive na mira De de alguém o tempo violência, de inteiro. piada, né? O tempo sempre inteiro. vai O tempo ter. inteiro alguém vai te atacar. Ou vai querer te bater, ou vai querer te matar. Então, assim, e é vergonhoso, eu acho, pro Brasil ser o país que mais mata transexual, sabe? Assim, é uma coisa muito feia. Só mostra como a gente, assim, atrasou cada vez mais, assim, em vez da gente crescer, né? Assim, Evoluir, melhorar, né? evoluir, exatamente. Não, a gente volta pra trás. É, Triste, né? exatamente. Se importar com o que a pessoa quer ser, né? E uma pessoa que você nem conhece. Não, e foda-se, sabe? Cada um vive a vida do jeito que quiser, assim, né? Sim, Sabe? Assim, sim. eu posso viver a minha vida como eu quiser, fazer o que eu quiser, as escolhas que eu quiser, assim. Quem é você para determinar o que eu tenho que fazer, sabe? Exatamente. Então, e se a gente for pensar, assim, no Brasil, os direitos humanos, a Constituição, indica que cada um é livre para fazer o que quiser. Você pode fazer, você tem direitos iguais, assim. Então, quem te dá o direito de vir querer opinar no que eu faço? Com certeza, Né? com certeza. Mas E- tem muita gente aí que acho que isso daí não acendeu ainda Sim, e nem sei se vai. Viu? é complicado. E também tem as mulheres, né? As mulheres sofrem muito também até hoje com Então, esse preconceito estrutural, né? Que é sempre ela. Que assim, a menininha nasce, é o fogãozinho que dá pra ela. É a vassourinha, né? exatamente. Por quê? Porque ela tem que ser do lar, né? E assim, você fala, eu não quero ter filho. Como assim você não quer ter filho? Toda mulher tem que ser mãe. Não, isso eu já sofri na pele muitas vezes, Não, porque eu não quero imagino. ter filhos. Aham. Enfim, sou casada, não quero ter filhos. Mesmo que eu não fosse casada, eu não ia querer ter filhos, enfim. E dessa cobrança, né? Falar, A mas você galera tem quer te convencer, né? muito, muito, assim. Primeiro, acho que é uma cobrança social mesmo, faz parte da sociedade te cobrar. Então, você namora, quando você vai casar? Você casa, quando você vai É isso aí. ter filho? Você tem filho, É o quando você vai ter o padrãozinho, segundo? né? É o padrão, exatamente. Você tem que seguir, O assim. Disney. É o Disney. Então, você vai morar junto, você não casou? Nossa, sabe? Isso é uma coisa Isso é uma muito... muito... promiscuidade. até hoje. E aí, você ter filho, tem uma coisa que chama maternidade compulsória, que é o fato de você ser uma mulher, você ter um útero, você é obrigado a ter filho. É, E isso a gente passa cada vez mais, assim, até porque cresceu o número de mulheres dizendo publicamente que não querem ter filhos. Ou de mulheres que têm filhos e dizendo publicamente que não gostariam de ser mães. Que assim, eu amo meus filhos, ou minha filha, meu filho, mas assim, eu sofro muito sendo mãe, sabe? Assim, Sim. eu passo muito perrengue, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que deixar de fazer as minhas coisas. E eu mesma já passei por essa questão existencial, social aí, que é de me perguntar assim, já perguntei pra mim mesmo, tipo, será que eu tô sendo egoísta? Porque eu quero viver a minha vida, mas eu não quero ter filho, porque se eu tiver filho, eu sei que a minha vida vai ser a do meu filho, Isso sabe mesmo. assim? E eu já me peguei muito pensando e me Imagino, cobrando imagino. por isso, assim, tem uma cobrança mesmo social da família, dos seus círculos, enfim, de todos os lugares que você vai. E é sofrido isso, assim, também, porque você fala, caramba, eu tenho direito, sabe? Assim, eu não quero. Não quero, E tem muita gente que às vezes vira mãe e ficou nítido que a pessoa não queria ser mãe, assim mesmo, E é sabe? aquele Assim, então, sofrimento. é muito, A mulher se enche de remédio pra poder aguentar aquela vida. mas por causa disso que você falou, de como a gente foi essa estrutura patriarcal aí que a gente cresceu, que a gente falou, aprendeu muito a falar sobre o patriarcal, mas né, gente? Aham, É uma sim, estrutura que funciona para que a mulher tenha um certo papel ali. Então a estrutura foi toda montada a partir das vivências do homem, tanto que isso existe até na biologia, assim, na medicina. Muitos dos exames que existem, que a gente faz no nosso corpo, sempre foram feitos em corpos masculinos. Então, até pouco tempo atrás, as mulheres, eles não sabiam, porque eles achavam que porque a mulher menstrua, a mulher era complicada. Então, porque a mulher é complicada porque ela menstrua. Então, os exames eram feitos em corpos masculinos, ou seja, quando você fazia a avaliação do corpo feminino, dava muito diferente, assim, não tem como, assim, porque não foi adaptado pra gente, foi adaptado pro mundo masculino, pro corpo masculino. E isso é muito recente. As próprias coisas que a gente tem aqui, trompas de falópio, ponto G, não sei o que o pessoal quer, essa crendice e tudo mais, mas assim, Sim. são todos baseados em nomes de homens, porque eram médicos homens. Então, assim, até coisas que a gente tem no nosso corpo tem nomes masculinos. Então, assim, Caramba. sim, até isso, assim. Que Aí eu loucura, comecei hein? a ler um livro sobre isso, eu fiquei impressionada de falar, caramba, tipo, aí agora eles estão mexendo mais nos exames, então agora você faz, né, o exame,
Por exemplo, tipo, agora o exame que eu faço é especificamente para o corpo da mulher, Aham. sabe? Há pouco tempo agora, sei lá, faz 2, 3 semanas que caiu na lei brasileira que o homem não tem mais que dar o ok para a mulher fazer laqueadura. Porque até agora, até Tinha recentemente, que dar o o quê? homem tinha que Que assinar. absurdo, que O homem tinha que absurdo. assinar. Então, assim, sabe, umas coisas assim, que você fala, gente, assim, em pleno 2023, É. o ano da tecnologia, sabe? Assim, tipo, você fala, Não, é absurdo, caramba! absurdo, absurdo. Não tem autonomia. Não ter autonomia, assim. E no meu livro, das mulheres aí, dos pontos do feminismo, eu trago alguns desses, assim, alguns Aham. desses anos, conforme você vai passando, que você Sim. vai quebrando essas coisas que, tipo, fala, meu, até que significa que até 2002 eu não podia fazer tal coisa, não sei o quê. Até agora, recente, eu vou fazer laqueadura, eu não quero ter filhos, e aí, não, meu marido tem que lá assinar pra mim. Sabe, assim, então são coisas que você fica, caraca, meu, como é que a gente ainda vivia nesse negócio antigo, assim, né? Coisa antiga, É coisa muito antiga. antigo, muito. É. Então, isso só demonstra, assim, de como a gente foi. É por isso que a gente tem tentado, as mulheres, e principalmente com os homens junto, porque não é um papel, quando a gente fala de feminismo, a gente não fala que é mulher que odeia o homem, não é, gente, sabe, assim, que isso também é muito terrível, esse debate, né? Eu aprendi de um jeito duro, mas aprendi. É femistas. Não é feministas que é a mesma coisa que o machismo, só que Exatamente. da mulher, né? E não é, É o feminismo. feministas, né? É que o pessoal fala feminazi, mas eu não gosto desse termo. Eu acho péssimo, porque eu acho que nazismo não pode ser associado a nada, porque é uma sim. vergonha na nossa história, sabe? Assim, então a gente não pode, né? Acho péssimo. Mas existe sim esse Aham. lado. Mas o feminismo em si, não, gente. O feminismo ele é para ser construído entre homens e mulheres, Com assim, sabe? certeza. Pra gente ter direitos iguais, pra gente falar sobre equidade, pra gente poder aprender juntos. Até porque é um complemento, né? Que nem você estava falando, os homens, não sei o quê. Porque a gente complementa vocês, a gente traz Sim, muita sem coisa, e vocês dúvidas. também. Então, assim, tem que ser juntos, a gente tem que crescer junto. Só que para mudar isso, a gente precisa mexer nessa estrutura aí. E essa estrutura, em geral, ela é formada pelos privilegiados, em especial homens Sim. brancos, ricos. Então, assim, quando essa estrutura é formada desse jeito, é mais complexo de chegar. Então, você tem que ficar brigando. Você tem que ficar brigando. Então, a gente vai tentando de pouquinho em pouquinho, com os grupos, com as Sim. pessoas. Que eu imagino dessa questão, você falou homens brancos e tal, é o retrato do cara que tem mais poder aquisitivo, né? Uhum. É o que manda, é o dono da indústria, é o dono, é o cara que manda. E a tendência dele é tentar formar um outro cara igual a ele, né? Claro, até porque até pouco tempo a gente não questionava esses caras, a gente achava que era certo, que era assim mesmo, que tipo, não, mas ele é rico, eu sou pobre e acabou, e era só isso. Não, mas não é assim, não, peraí, essa estrutura tá toda errada. Por que ele é rico, ele vai ficar cada vez mais rico e eu sou pobre, eu tenho que continuar pobre e não posso melhorar? Então assim, a gente começa a questionar isso. Sim. Só que quem tá lá em cima não quer descer. Não quer descer. Então, sabe, assim, então é você. Sim. Então, por exemplo, essa história desse debate bem intenso que tem de taxação de grandes fortunas, gente, tá óbvio, você tem que taxar. Se você gasta mais, se você faz mais, você tem que pagar mais, sim. Sabe? Você tá usando mais do que você tá colocando para aquele país, você tem que pagar mais por aquilo também. Então, assim, mas aí essas pessoas têm essa facilidade, de não pagar imposto, de não sei o quê, a fortuna dela não é taxada, mas peraí. Na verdade, você tem aí uma reparação histórica que você tem que fazer para essas pessoas que hoje vivem em lugares mais pobres e que não tiveram e que são herança dos parentes que vieram antes, que foram pessoas escravizadas, que não tiveram oportunidades, que assim, que não tiveram possibilidade de questionar sobre aquilo, que a vida delas era aquela e acabou. Sabe assim? Então, eu até lembrei da frase do livro que eu tenho que fala assim, quando você não sabe que tem quando você não sabe que tem escolha, o sim é a opção. Então você fala sim para as coisas. Você fala sim. Então a mulher fala sim para o marido porque ela não sabe que ela pode largar ele e viver a vida dela em um outro lugar, porque ele mostrou para ela, colocou na cabeça dela que ela precisa dele financeiramente, porque ela é horrível, ninguém vai se interessar por ela, e não sei o que, sabe assim, então exatamente. Deixar ela presa ali, né? É uma coisa que eu até comentei num outro podcast, dessa questão da mulher se diminuir, da mulher não poder trabalhar, não poder ter uma carreira profissional, e o cara lá é só metendo filho pra dentro dela. Filho. Aí quando a mulher se vê, tá com 4, 5 filhos lá e presa naquilo. Não consegue, aí fica
pendurada lá naquele relacionamento tóxico horrível, em Sim. que ela é a última prioridade do cara. Tanto que o ano passado, você viu os números de 2022, 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil. 18 Sim. milhões, é um número Absurdo, gritante, absurdo. assim, gritante, assim, é o maior desde que começou essa contagem mais recente Aham. da história. Então, assim, você fala, caramba, e muitas dessas mulheres são agredidas por quem? Pelos parceiros, pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas que convivem ali com elas. Então, assim, muitas delas ainda estão enredadas nisso, então ainda não sabem que tem essa possibilidade de você sair daquilo. E para muitos homens, vai continuar fazendo mesmo, porque para eles porque você falou, eu fui ensinada a pensar assim, fui ensinada a pensar que, tipo, que ela é menos, que a mulher não merece o lugar dela, que eu que mando, eu que vou prover, que muitas vezes nem prover nada, né? Que, tipo, É. que a mulher ainda tem que se virar o jeito que dá, ou passa muita necessidade. Então, assim, é um debate que a gente tem feito, porque a gente tem, às vezes, fala, por exemplo, a Lei Maria da Penha não funciona, ou essas delegacias da mulher, não sei o quê, mas é um passo que tá crescendo, assim, sabe? Esse negócio tocou num... Realmente, a leitura é uma coisa magnífica, né? Transforma pessoas, Sim. né? Eu li um livro também que falava da Maria da Penha, o terror que ela sofreu. E assim, pra rolar essa lei dela, teve que, acho que algum órgão de fora vinha aqui no Brasil e falar, não, vai ter que ter isso, porque ela pediu socorro em outro país. Você tem que gritar os Porque- quatro ventos, assim, pra Porque todos os lugares pra antigamente essa conseguir. questão aí do homem Ah. agressivo, e no final das contas, acho que o cara deu até um tiro nela, se não me Ele engano. deu tiro, ele Eletrocutava ela, eletrocutou né? ela E, a- mais de uma vez, assim, e o cara sabe? não foi preso. E mesmo assim o cara... E ele teve ele passou por um processo lá, mas que ele ficou meio respondendo em liberdade. Isso, respondendo É em uma coisa, liberdade. assim, assustadora. Você falou, assim, o cara torturou a mulher durante tentativa de anos. homicídio mais de uma vez. É, Então, assim, pra você ver como é uma lei toda retorcida mesmo, assim, Sim. sabe? Então, em compensação, quando você foi ver, aí você vai ver o que aconteceu com esse homem que passaram o pano pra ele aí e ficou por isso mesmo. Em compensação, um outro menino lá da favela, negro, automaticamente a polícia já acha que ele é bandido. Então já pega porque ele é um menino negro que mora na favela. Então ele Sim. é bandido. Então a gente já taca na cadeia. Você nem tirou a digital, nem sabe de onde vem, o que ele faz, o que não faz. A gente sabe que essa não é uma realidade só do Brasil, a gente sabe também fora. Mas assim, pra você ver como é tudo Sim. distorcido, assim. Não sei se você assistiu aquele documentário não, uma série muito legal, do Cacos Barcelo, Rota 66. Sim, eu li esse livro quando eu entrei na faculdade e meu pai era militar. Aham. E aí, nossa, eu questionava muito, muito meu pai sobre as coisas, assim, porque é impressionante isso, assim. né? Tem uma parte lá que o rapaz é filho de um policial, e aí ele sai num rolê com os amigos, a Rota encontra com ele, a Rota mata ele. A Rota mata ele. Porque fala, é preto, vou... Exatamente. Aí você isso. fala, caramba, meu cara morreu pelas Você- mãos da mesma coisa que o pai dele. Mas você vê que, tipo, a estrutura, a polícia, na verdade, ela é herança, herança não, ela é herdeira ainda, tipo, da guarda que veio lá com 1808, com os portugueses que chegaram no Brasil. A polícia foi criada ali, sabe? Então, assim, especificamente, não sei dizer as datas certinho, mas assim, nasceu ali aquele conceito de polícia. Então, só foi, na verdade, reverberando essa maneira de ser, nunca passou por uma reforma, é uma corporação super complexa, assim, eles não têm tanta possibilidade de, por exemplo, psiquiatria, não sei o que, eles passam por um monte de coisa e você só vai repassando esse pensamento. Então, entre os próprios policiais negros, por exemplo, eles já replicam essa história de achar que o preto é bandido, sabe? E o branco você deixa passar. Então, assim, é muito assim, é uma estrutura toda errada, é uma estrutura cheia de problemas. Então, assim, tinha que haver uma reforma mesmo na como funciona a polícia, né? A polícia é cheia de problemas enquanto corporação, assim. Então, e eu estudo lá na USP eu estudo com um cara que é da polícia, que ele é coronel, eu acho, que ele estuda justamente isso, assim, essas estruturas, assim. Então é legal, é um cara de lá de dentro da corporação, Sabe que o tem que um rola cargo mesmo. alto, mas ele tá dentro da academia buscando meios de estudar isso para implementar isso dentro da polícia, Muito sabe? bom. Assim, então isso é muito legal, porque a gente precisa de de policiamento. O policiamento ostensivo tá aí em tese para nos ajudar, né? Mas assim, o que tá acontecendo? Por que não é que ficou agora, agora a polícia ficou racista? Sempre foi, sabe? Assim, sempre foi. A estrutura é racista. A estrutura é montada para ser assim.
Então, por isso que precisava passar por uma reforma completa mesmo, de pegar e falar, peraí, vamos rever como é que funciona o policiamento. E não é só no Brasil, né? A gente vê notícia do mundo inteiro em que as polícias são extremamente violentas, assim, extremamente violentas, em especial com determinados grupos. É igual lá aquele caso lá do rapaz lá que foi morto pelo policial lá, que até gerou um movimento O George lá. Floyd, É. gerou lá e bateu aqui também, e a gente começou a falar muito sobre isso. E, ou seja, precisa chegar nisso pra gente poder falar sobre esse tema, sabe? É cruel isso daí. E continua acontecendo, né? Porque É que vira e tem- mexe e passa. E tem a galera que acha que assim, isso daí é enxugar gelo, né? É. Mas tem que ser feito, né? Tem que ser falar. feito. E por mais que você fique, não, mas vai ficar toda hora falando disso, vou ficar falando disso até a hora que você aprender que não é assim que funciona. Até a gente rever como é que a gente funciona enquanto estrutura de sociedade. Porque tá errado. É, com certeza. Sabe, tem certeza. muita reparação histórica pra gente fazer. Tem um filme com a Regina Casé que chama Que Horas Ela Volta. Não sei se você já viu. Sim, sim. É maravilhoso, né? Uma super recomendação. Em que ela trabalha, né, numa casa de uma família rica, em que as pessoas Sim. não prestam nem pra levantar e pegar uma água, porque tudo ela tem que ir lá e pegar água e dar na mão da mulher e não sei o que, bibibi, blá, blá, blá. E aí ela aceita aquilo, né? Minha vida é Ela acha assim, que né? é Eu sou normal, pobre, eu sou não sei o quê. E aí quando a filha dela vem do Nordeste pra cá, e a filha dela começa a questionar algumas coisas, aí ela começa também a repensar algumas coisas. E a gente, quando assiste, a gente se sente incomodado, porque a menina fala, que menina folgada. Sim. Entra na casa dos outros, quer abrir a geladeira, quer comer um negócio melhor. A gente se sente incomodado. Aí você olha e fala, não, peraí, por que eu tô questionando? gente. Ela não tá errada. Ela Isso não tem mesmo. que aceitar que tem que ficar ali pra baixo, servindo o outro pra sempre, Escondida, sabe? né? Exatamente. Então, é um filme muito bom, assim, que mostra toda essa estrutura, esse né? filme mexeu muito comigo porque eu, desde do meu nascimento até meus 17 anos, eu vivi em casa de caseiro, né? Eu era caseiro. Então, muitas das coisas que aconteciam ali, eu falava, putz, era isso mesmo. Você Sabe? vivenciou. Tipo, o patrão tenta convencer você que você faz parte da família. Mas você faz parte da família até certo ponto, Exatamente. né? Você sempre vai estar ali servindo e assim, parece que é uma coisa que se meu pai tivesse continuado, era bem capaz de eu ter continuado o legado dele, né? Eu cuidar das coisas Mas é isso mesmo. dos filhos desse patrão do Com meu pai. certeza. É um negócio É muito foda. Herança colonialista, escravagista que a gente tem, assim, desde sempre. Tem alguns lugares em que brasileiros mudam para outros lugares do mundo e que não existe quarto de empregada. Quarto de empregada é uma coisa que tem no Brasil. Isso é uma coisa E aí que é uma coisa eu tão... acho que não tinha que existir mais, sabe? Então, Caseiro, quarto de empregada, porque é um escravo pro CLT. mas isso é herança, né? As empregadas domésticas que nós temos, que as pessoas mantêm como empregadas domésticas hoje, são as herdeiras das mucamas. Então, assim, sabe? É toda uma estrutura que continuou. A casa grande senzala continua, Sim. sabe? Só que agora é nos jardins, sabe? Assim, então mesmo, tipo, isso sabe? mesmo. Então, assim, continua. Essa estrutura continua. Por isso que você tem que quebrar. E por isso que a gente tem que abrir e ver que essas pessoas têm lugar de fala, que a gente diz, né? Tem que abrir espaço. Tem espaço para elas dentro das universidades, tem espaço para elas dentro do Congresso Nacional, tem espaço para elas dentro da televisão, dentro do podcast, onde tiver que ser. Assim, essas pessoas têm espaço, sim. Porque acho que assim, a sociedade, a pessoa que tá em volta tenta diminuir essa pessoa, tenta convencer ela que ela é aquilo lá que ela tem. Exatamente. Tem um cara e que ela tem que abrir esse espaço. Tem um cara que eu curto muito, Eduardo Marinho. Uma vez eu vi um corte de um podcast dele, ele falou assim: o pobre tem que entender que é ele que faz o mundo girar. Porque se ele parar de varrer, ele parar de cozinhar, ele parar de abrir as portas, para tudo. Para tudo. Se ele parar de dirigir o ônibus, né? Parar de carregar o papelão, para tudo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não tem essa visão, né? Não, é limitado, né? Não entende que tem essa força, na verdade, né? Porque se a gente pensar na gente como estrutura, a gente tem essa força de fazer essa mudança. Então, por exemplo, a gente está falando de questões de racismo. Não, questão de racismo não é uma questão do negro, sabe? Aquela história que a gente fala, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, sabe? Então você tem que fazer a sua parte também. Então é uma questão de todos nós, de você vai lá e faz. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala que o opressor, ele só fica forte porque ele tem pessoas entre os oprimidos, ele tem colaboradores entre os oprimidos. Sim. Então, eu, enquanto uma pessoa oprimida, sou uma mulher, aí eu colaboro com essas visões machistas, por exemplo. Então, o que eu tô me ajudando nisso? Eu não tô, sabe? Tem uma então, coisa assim... que eu tava até conversando com a Lu, que o pessoal quer jogar meio que a culpa no homem, né? Falar, esse filho é machista por causa do pai. Mas eu tenho uma teoria, se você discordar, pode falar.
minha teoria. O pai, normalmente, é um filho da puta que não fica em casa. Tá bebendo cachaça, ele não tá criando ninguém. O grande problema, que nem você falou, são as mulheres que estão vindo desde lá de trás, achando que assim, filho, você tem que pegar todas. Não fica com nenhuma. Filha, você tem que ter o marido, servir ele, tem que engravidar, ter netos pra mim. É a mãe. A mãe, muitas vezes, é a mãe, inconscientemente, ela cria um machista. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que a mãe colabora muito, assim, essa estrutura que a gente teve de o que é ser mulher, o que é Sim. ser mãe, o que é criar filhos, com base em tudo isso que a gente vem falando no histórico que a gente tem, né, de você colaborar. Então, meu filho não faz serviço, minha filha aprende a varrer desde Isso novinha, mesmo. meu filho não. Meu filho Isso não vai lavar colabora. louça. E o outro ponto é a ausência do pai. Porque a maioria, infelizmente, no Brasil, são pais ausentes, né? Muita São. gente sem pai. Então, assim, a mãe tem que carregar tudo aquilo e tem mães muito fortes que ensinam o Sim, contrário, sim. com certeza. Mas tem mães que às vezes acabam seguindo a estrutura mesmo que já Mas existe. daí que Então nem é você falou, é complexo. estrutural, não é porque ela quer. Não, ela acaba sendo repassando aquilo É porque quando ela era nova, ela que cozinhava pros irmãos, ela que fazia tudo, limpava a casa. Exatamente. Aí ela acha que a filha dela também tem que fazer a mesma coisa e o filho tem que ser o... Por isso que o papel das pessoas é muito importante mesmo, de você criar meninos e meninas iguais, assim, de Sim. maneira igual, você ensinar pro seu filho, você ensinar pro seu filho também, que aquilo ali não é só a menina que vai fazer, Com você certeza, também vai fazer. com certeza. Tem que ensinar. E mesmo os adultos, que nem a gente falando agora, a gente também tá constantemente aprendendo, né? Aprendendo a desfazer preconceitos, aprendendo a sim, lidar sim. com as coisas, Muitos a preconceitos repensar. venham quebrando assim. Você vai aprendendo um pouquinho por dia, sabe? Pegando e falando, não, eu quero fazer tal coisa, mas eu não quero fazer isso, mas por quê? Peraí, não, eu fazia isso antes, eu falava essa frase antes, agora eu não falo mais, porque isso não faz parte do meu contexto. Eu sempre falo pra todo mundo, eu olho pro cara que eu era há 20 anos atrás, eu sinto vergonha, sinto nojo Mas a dele. gente, Eu sinto nojo dele, sinto nojo. Porque era um perfeito de um babaca, né? e a estrutura que a gente é criado, assim, né? Não é nem falando, tipo, por exemplo, claro que é diferente entre pai e mãe que cresceu com muita violência e tal, mas às vezes você foi criado com amor pelos seus pais, Sim. mas os seus pais aprenderam daquele jeito e passaram pra você, e aí você Exatamente. acabou disseminando. Só que como você foi atrás de conhecimento, conhecendo pessoas também, né, além de conhecimento de livros, de estudo, vai conhecendo pessoas, tendo vivências, abrindo pra Ouvindo isso. histórias, né? Exatamente. Aí você começa a pensar, peraí, esse jeito que eu pensava não é tão legal. Eu, por exemplo, me pego, sei lá, tô andando na rua e falo, nossa, mas que saia curta dessa menina. Não, mas peraí, ela tem o direito de usar o que ela quiser, sabe? Assim, por que eu Sim. tô questionando? Então, assim, a gente se pega fazendo essas coisas, porque a gente foi ensinado mesmo a Sim. pensar assim. E aí a gente tem que fazer, quebrar essas coisas, tem que quebrar. Com certeza. Não é assim, pegar e falar, não, essa estrutura assim não vai mudar. Vai mudar. As revoluções acontecem porque a gente se coloca, né? Porque a gente vai lá à luta, sabe? É simples, Então é só isso. fazer uma reflexão pequena. Com certeza a maioria das pessoas, se fizer isso que eu faço, de pensar 20 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza tem muita coisa dessa pessoa que você era, que você sente vergonha hoje. Com É certeza. porque poucas pessoas têm coragem de falar que nem eu aqui. Chegar e falar, eu fui racista, eu fui preconceituoso, eu fui um babaca. Não tem como falar que não foi, né? Porque todo mundo já foi. Fui, assim. claro que fui. E eu vou falar que eu não fui? Fui É. sim. Só que assim, eu sinto vergonha, eu era um babaca, um trouxa. Mas que bom que você aprendeu com isso. É. Isso é o mais importante. Falar assim, Porque eu vivenciei isso, mas é eu a aprendi. falta de conhecimento, a falta de educação. E entra várias coisas aí, né? E aí, por exemplo, se a gente entrar na questão da religião, aí você vai parar para uma outra coisa, né? De como a religião molda as pessoas também. Na verdade, quando a gente fala de fé não significa religião, né? Eu tenho muita fé e Sim. não necessariamente tem que ser ligado a uma religião. Mas as pessoas associam muito isso e teve uma crescente aí nos últimos anos que é uma coisa assustadora, assim, né? E que quando você vai ver, muitas dessas pessoas, na verdade, são super hipócritas, não sei o quê, fazem totalmente contra aquilo que elas estão pregando. Então, assim, não é uma realidade, assim, de 100%. Eu acho que não dá pra gente generalizar. Sim. Acho que tem pessoas muito boas que estão ali, que estão acreditando. Como a gente Ajuda, falou né? como a gente estava falando de outras estruturas que tem, por exemplo, que a pessoa tem, genuinamente, ela pensa naquilo de um jeito bom. Mas tem muita gente sem vergonha, né? Que a gente sabe, né? Então, com certeza. infelizmente, No né? Instagram é o revolucionário, né? E que na religião é uma coisa pior, que é você usar o nome de Deus pra arrancar dinheiro das pessoas ainda, né? Que aí é triste demais. E porque eu falo, cresci gente, dentro de igreja, eu vi cada coisa. Que, tipo, eu lembro que eu ficava o dia inteiro na igreja. Saía da escola, já ia pra igreja e ficava
da 1h da tarde até as 11 da noite na igreja. Então, Mas participando de grupo de jovens, essas não, coisas? porque meu pai trabalhava na igreja, né? Minha mãe também. E aí E você aí ficava lá. eu ficava lá. Dormia na igreja. Mas é interessante que tem essa visão, né? Tipo, eu também fui criada em igreja e eu tenho uma visão diferente, né? De como que eu fui criada, como que eu penso hoje, as coisas que eu vivenciei, as coisas que eu estudo. Então, assim, é interessante você pensar nas coisas. E aí, às vezes, você fala, caramba, não acredito que acontecia aquilo, né? Você pega e fala, meu, eu lembro de uma cena, essa cena aí foi uma coisa que eu lembro hoje em dia, eu falo, meu, que absurdo. Eu era moleque, sempre ficava andando lá pela igreja e tal. Aí um dia eu entrei lá na sala onde ficava o pastor, né? Eu fui entrar porque tinha televisão lá, eu ia assistir um desenho à tarde. Chego lá, o pastor tá no mó zamaço com uma membra lá. Ai, não Beijando ela, assim, acredito. ela em cima da mesa, assim, Gente. eles se pegando. Aí na hora que eu abri a porta, assim, ele E ele viu, assim. casado, essas E ele coisas. casado, Ah, lógico, tinha né? filho. Por que Aí eu não? abri a porta assim, eu falei, caramba. Aí eu bati a porta assim e saí correndo. Ele saiu correndo atrás de mim. Aí eu saí correndo. Aí eu vi minha mãe, mãe, eu vi isso. Aí você contou? Contei. Aí, meu, infelizmente, minha mãe foi lá e ajudou a passar um pano pro cara. Ah, mas Aí eu isso aí falei, acontece caramba. muito. Mas assim, porque era o líder dela, né? É, Era o ela líder dela. acreditava naquilo, e é aquela história que a gente tava falando das seitas aí, né? Que entra diversos tipos de seita. Quando a pessoa acredita ali, não é só você falando que aquela pessoa não vale nada, que ela vai pegar e vai falar, nossa, realmente ele não vale nada. Exatamente, é difícil quebrar a realidade da pessoa, A né? cabeça dela, se fosse assim, não tinham tantas seitas que as pessoas se suicidam por causa Com do certeza. líder e tal, né? Aí nesse mesmo dia, à noite, ele tava lá, Olha, pregando lá. E a menina lá no meio Toda da galera, santinha a lá. mulher dele lá perto também. E aí ele tentou me comprar, Gente. me deu umas coisas, né? Sério? É corrupto. Foi lá, comprou uns salgadinhos pra mim. É corrupto em todos os sentidos, né? Meu Deus. Falei, meu Deus do céu. céu. Isso eu falo, meu, que absurdo, que absurdo. Tem essa lembrança aí, eu falo, meu, que absurdo. né? Cara, olha, eu acredito, viu? Não desacredito, não. Porque acho que isso deve ser mais comum do que a gente pensa. Assim. Ah, sem Porque dúvidas. essa galera é muito hipócrita. Uma coisa que eu acho muito foda, eu vejo muitos daí de líderes espirituais, até professores também, em geral. Tem vezes que essa pessoa se torna uma referência, né? Você fala, nossa, eles têm tanto conhecimento, tem tanta coisa. E muitas vezes essas pessoas utilizam disso para pegar você fragilizado e se aproveitar. Mas sempre a carência espiritual que faz as pessoas se envolverem com essas igrejas possivelmente sem vergonhas, assim, né, a pessoa acaba sendo levada para aquilo que não tem gente que fala, nossa, mas como é que a pessoa vai e acredita no que o pastor falou? Gente, a igreja, ela tem um papel, assim, social na vida das pessoas até. Tem muitos lugares que são mais pobres, lugares que têm menos acessibilidade, assim, que a igreja fornece tudo que a pessoa precisa de mais básico, sabe? É a igreja que leva comida, é a igreja que facilita o transporte e é a igreja que preenche a carência espiritual que ela tem. Exatamente. Então, por isso que não adianta você pegar e falar, não, mas é só fechar a igreja e acabou. Não, gente, sabe? As igrejas têm um papel ali, tem um papel Sim, social em faz diversas coisas comunidades. boas também, sim. Em diversas comunidades. Coisa que era pro governo estar fazendo. Exatamente. A falta de política pública faz a pessoa se apegar a quem? Do mesmo jeito que em comunidades as pessoas se apegam a quem? Aos traficantes, Sim, porque que é o cara fornecem também o que que tem fornece. ali. Então, assim, a estrutura é muito maior do que a gente pensa e o buraco é muito mais embaixo do que a gente Sem pensa. dúvidas. Então, assim, é falta de política pública, de política habitacional, de segurança social. Então, assim, a gente fala, quando fala de programas de assistencialismo, a gente não tá falando isso porque isso só tá dando dinheiro pro pobre, porque pra ele gastar dinheiro, não sei o quê. Não, gente, é porque realmente falta aquela pessoa, aqueles R$ 70 vai fazer diferença para ela Sem comer, dúvidas, pra para ela colocar sobreviver. alguma coisa, exatamente. Então, por quê? Porque você, como governo, não fornece aquilo que ela precisa, sabe? Você não fornece o que ela precisa de emprego, que ela precisa de lugar para morar. Então, quando a gente fala sobre isso, muita gente, nossa, mas que absurdo, vou querer que o pobre e não sei o que o mendigo vem morar aqui, vai roubar minha casa, sabe? Essas coisas, assim, sabe? Tinha esse papo aí que esse ano a galera ia invadir nossas casas, né? E aí a gente ia ter que dividir a casa com eles. Então, aí você imagina, já tem uma estrutura toda antiga na cabeça, aquela coisa de pensar que a gente vem falando. Sim. E aí você vai e começa a disseminar essas fake news, essas coisas. A pessoa não sabe como funciona a estrutura social e direito do país, né? Sabe o quanto, assim, o que aquilo significa. Aí acredita, fala assim, é algo igual fácil. essa questão aí da questão do comunismo. Não, vai virar um comunismo, e aí se você tiver 2 casas, uma casa vai ter que dar para não sei o que. Falei, mano, eu falei para um colega meu, ele falou isso daí pra mim, eu falei, mano, você tá ouvindo o que você tá falando, cara? Você acha que algum deputado, algum senador vai voltar pra essa lei, cara, pra uma pessoa ir lá e tomar a casa dele?
Que ele com certeza ele tem mais de uma casa. Pra alguém ir lá e tomar a casa do filho dele, com certeza também tem mais de uma casa. Gente, não existe favor, isso. né, meu? Não existe Não isso. dá, não Nada a dá. ver. Quando a gente fala de política de habitação, é você, assim, quantos prédios a gente tem, quantos lugares a gente tem que não estão habitados, que estão abandonados. É você transformar aqueles lugares e colocar essas pessoas, né? Você Sim. fazer mais casas, conjuntos habitacionais para essas pessoas, se fornecer isso, porque a gente tem uma política de habitação, tem que ter, faz Com certeza, parte, né? Pra ter o básico, Mas né? não é para você ir lá pegar a minha casa, vou pegar meu Celta, sabe? Assim, tipo, é uma coisa muito... E as pessoas já ficam... Mas aí é isso, né? Eles fazem virar essa notícia como se fosse... Planta um medo na pessoa e a isso pessoa acha mesmo. que aquilo é verdade. Que, tipo, realmente alguém vai na minha casa e vai roubar o que eu tenho e não sei o quê, vai pegar as minhas coisas, sabe? Assim, então, meu, cria um negócio... É assustador, né? Que aí entra o negócio da falta de conhecimento, né? De educação, cultura, tudo isso daí. Exatamente. É falta de educação, de cultura, de incentivo a isso, à leitura, incentivo ao pensamento crítico, porque acho Sim. que é o principal, é você ser incentivado. Então, quando o governo pega e fala, eu vou tirar as matérias de sociologia, de filosofia, o que essas matérias fazem? A pessoa Pensar, né? questionar. Não quer que pensa, né? Exatamente, você questiona. Mas peraí, eu não gosto dessa estrutura, eu não acho que isso é certo. Sim, Mas aí você manda tirar por quê? Porque você não quer que ninguém pense. exatamente. Você quer que as pessoas simplesmente obedeçam o gado. É, Então, tipo, sabe, assim, é é isso. bem isso mesmo. Infelizmente, né? Nessa sua doutorado, né? Uhum, isso. Aborda geral, racismo, homofobia, tudo nessa questão. Na verdade, eu não... Não você, mas o pessoal que tá fazendo com você. Que você até falou que tem um policial. Sim, então, assim, porque lá dentro você faz, no doutorado, no mestrado, você faz o seu projeto sozinho. Aham. Então, eu tenho o meu projeto, que é esse das narrativas e tal. Mas você também faz disciplinas, que você tem uns créditos para fazer lá dentro. Então, você tem aula com outras pessoas, Legal. assim. E aí, eu faço aula em várias unidades diferentes. A USP permite você fazer em vários lugares. Então, eu faço em lugares que não são só onde eu estudo na psicologia social, por Aham. exemplo. E aí eu tenho contato com essas outras pessoas. Então é muito legal porque a gente compartilha muita coisa. Tem muita troca também. Que aí foi que eu conheci esse policial que faz essa pesquisa. Então tem muita pesquisa falando sobre racismo, muita pesquisa sobre mulheres pretas, sabe assim? Então tem falando sobre educação, sobre acessos. Então assim, tem pesquisas de todos os tipos, assim, e que é muito legal. E que também entra num ponto, por exemplo, que o Bolsonaro atrasou muito a vida da gente enquanto estudante de pós-graduação, que é você acabar com as bolsas, você diminuir as bolsas, você achar que pesquisador não é profissão, né? Quem pesquisa não é profissão, né? A pessoa não vive pesquisando, né? Isso daí não é trabalho e não sei o quê. Quando você tira o dinheiro da pesquisa, você diminui ganhos que a gente vai Com ter, certeza. sabe? Não só lá na frente, desde já, né? Pra sociedade, Exatamente, tudo, né? a gente faz quando você faz essas pesquisas grandes, você muda estruturas que existem, né? Você fornece soluções para essas coisas. Então, através de uma pesquisa que uma pessoa vai lá e vai descobrir como é que eu limpo essa água e vira uma água potável, Sim. sabe assim? Então, aí você tira o dinheiro da ciência, você tira o dinheiro dos estudos de ciências sociais, ciências humanas. Você simplesmente para, né, o país, né? Tipo, a gente vê isso, por exemplo, sei lá, IBGE agora. As pessoas não querem responder coisa do IBGE porque acha que... Gente, porque... não, tá querendo saber sobre as minhas coisas, vão vir aqui me roubar. Gente, É não. igual o pessoal que fala Meu do Deus. TikTok, né? É, Tá roubando seus dados. Mano, o que os outros querem com seus dados, velho? ninguém Quem quer, é né? você, mano? Tá com o nome sujo, tá cheio de dívida aí, ó. Mas porque colocaram na cabeça que, tipo, que se você tá o tempo inteiro exposto nisso. Engraçado que para outras coisas essas pessoas se inscrevem facilmente, assim, né? Então, não tem noção, né? Agora, o IBGE não. O IBGE tem um papel importantíssimo, por exemplo, dentro da estrutura do país. Vai ajudar a gente a ver quantas pessoas têm, o que as pessoas têm, o que está faltando para essas pessoas, o que a gente pode ir atrás, que ações, iniciativas, o que você pode criar para ajudar essas pessoas. Até pouco tempo, a gente não tinha ideia de quantos quilombolas tinham no Brasil, por exemplo, que é uma questão que a gente tem falado cada vez mais. E agora tem sido reconhecidos esses espaços como os espaços de quilombolas. Então isso entra também no meio do IBGE e outros retratos que a gente tem, outras pesquisas que tem, né? Isso é importante para a gente conhecer o que é o Brasil, o que está falhando, o que precisa melhorar, assim, o que está funcionando, o que é pouco, mas enfim, né? Alguma coisa funciona. Então, assim, precisa participar disso. A pesquisa ajuda muito nisso. Todas essas coisas que a gente tem voltadas para na pós-graduação mesmo, por exemplo, o acesso às pessoas à pós-graduação é super baixo. Então, você abrir mais esses espaços para que essas pessoas entrem mesmo. Então, as pessoas de minorias que a gente falou, né, negros, trans, gays, mulheres e tudo mais, entrando nesses espaços e ocupando esses espaços e aí
por isso que a gente consegue render essas pesquisas que eu falei pra você. Então, a gente tem muitas pesquisas falando sobre mulheres pretas. Então, qual a violência especificamente contra elas? Porque eu sou mulher, mas eu não sei como uma mulher preta vive. Eu sou Sim. mulher que nem ela, mas eu não sou igual a ela. Você pode A até gente é achar, diferente. ou pensar, Exato, mas é completamente diferente. na pele mesmo você Completamente não tá, né? diferente. Então, assim, a gente precisa a voz dela para falar, fazer uma pesquisa sobre isso, falar sobre esse assunto, porque outras também se reconhecem nisso, e assim você vai abrindo. Então tem que entrar mesmo, sabe? Eu sou dessas que é para entrar com tudo mesmo, assim, Certeza. ocupando esses espaços. E a gente, nosso papel de pessoas brancas é também abraçar essas causas e ajudar essas pessoas a falarem também, né? Digo, pessoas brancas, heterossexuais, enfim, que a gente sempre tá na cadeia. Por mais que você seja de origem humilde, como eu sou, como você foi, também, assim, é que a gente veio, né, de origem humilde, mas a gente ainda assim, a gente tá um pouco mais acima na cadeia Sem do que dúvidas, essas sem pessoas. A dúvidas. gente ainda tem mais privilégio que elas. Então, é nosso papel também ajudar nisso, sabe? Sem dúvidas. Eu acredito muito, assim, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu acredito muito no poder da educação, assim, foi a escola pública, os professores que eu tive lá que me incentivaram a fazer as coisas que eu faço, além dos meus pais, e assim, então, ir atrás, de correr atrás, sempre, tudo que eu tive sempre foi ralando muito, e mesmo assim ainda acho que eu sou muito privilegiada, sabe, de chegar onde eu cheguei. Então a ideia é ir abrindo mesmo mais esses espaços, e eu acredito na educação, acho que é um caminho incrível, assim, na educação pública, sabe, a gente tem muito para aprender a trabalhar com ela ali e ajudar ela a mudar outros destinos também, né, das Sem dúvidas, pessoas. sem dúvidas. É importantíssimo essa questão de pesquisa, né? Pegar essas fragilidades aí. Uma vez eu vi uma pesquisa, acho que é um estudo também, né? Nessa mesma pegada que o seu aí, de um professor lá na USP, que ele tava falando sobre invisibilidade social. Lá na psicologia, É. lá onde eu estudo. Que aí ele foi, se vestiu de gari e ficou lá na USP lá limpando. Aí disse que vários alunos passaram por ele, não reconheceu ele. Pessoas falaram com ele, não reconheceu ele. É um estudo Ele bem ficou famoso esse invisível. daí. Ele É. ficou fazendo alguns anos e ele, quando vinha vestido de professor, todo mundo falava com ele. Quando ele estava junto com os garis da limpeza, ninguém falava Ninguém com falava ele. com ele. E dentro da própria estrutura, junto com os garis, ele também teve que ser aceito. Sim. Porque ele conta que ele teve que, tipo, o pessoal cortou uma latinha lá que Do acabou de café tirar lá, do né? lixo, deu É um isso pouquinho aí. de café. E aí ele teve que aceitar e beber, para ele também ser aceito Sim. ali, né? Porque eles também sentem essa invisibilidade. Claro, claro. Então, entre eles, ali também é um grupo de apoio que eles têm entre eles, né? Mas é muito pesada essa A essa invisibilidade pesquisa, social é assim. muito foda, porque eu já vivi isso muito, né? Que quando trabalhava em obra de pedreiro, você é invisível, É. você é invisível, Sem invisível. você é invisível. Até quando eu trabalhava de salva-vidas eu era invisível. Tinha vezes que pessoas assim que trabalhavam comigo todo dia ali não dava nem um bom dia pra mim. É. Passava, entrava na piscina e me ignorava. Você vê isso nos discursos das pessoas, por exemplo, a gente vai falar aqui, quantas pessoas tem aí? Fala, tem eu, o Johnny, mas não sei o que, não sei o que. E digamos que tivesse a tia da limpeza. Eu não conto ela. Não conta. É isso Você mesmo. não conta ela, você não tá contando ela como uma pessoa. E aí, isso é o tempo inteiro, isso é reverberado, né? As pessoas usam fazer isso mesmo, Sim. assim, então você não conta. Do mesmo jeito que quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam que índio não tinha alma, né? Então não era gente. A gente continua passando isso, É. assim. Você continua ignorando a existência dessas pessoas, assim. E elas não fazem parte daquilo que você tá contando ali, né? E o pior é que é tudo inconsciente, né? Claro que tem os que estão conscientes, né? Mas assim, eu espero, né? Que grande maioria seja inconsciente, O né? pior é as pessoas que têm acesso à informação, que sabem disso e continuam reproduzindo. Então, assim, você sabe que isso é errado, mas você continua fazendo. É cruel, cruel. Porque aí você não tem a desculpa do eu não tenho acesso à informação. Hoje em dia Não tem. tá muito fácil Não tem. tudo, Ainda né? mais quem é bem letrado, aí pessoas, provavelmente as pessoas mais poder aquisitivo, que estudaram, que fizeram um monte de coisa e continua passando esse tipo de coisa. É. Não dá, né? Não dá. Não dá. Vergonhoso isso, né? Muito, muito. E me fala aí do seu processo de escrever. Como é que você faz? Como que eu escrevo os livros, É. você diz? Olha, eu tento. Aquela história do escritor básico, né? Tipo, não pode esperar a inspiração vir, que se você esperar a inspiração vir, você nunca começa. Porque o que é inspiração nunca vai vir. Sempre você vai sentar e falar, deixa eu tomar um cafezinho, pegar não sei o quê, não sei o que lá, sabe assim, e nunca vai, né? Tem um episódio do Simpson que a Lisa pega e fala, eu vou ser escritora. E aí ela vai e fala, agora eu vou começar. Não, mas deixa eu arrumar aqui isso aqui. Aí, isso aqui. Tudo ela faz e não começa nunca a escrever o livro dela, né? E eu também partilho disso, assim, você tem que, pra você escrever, você tem que tentar escrever um pouquinho todos os dias, assim. Nem sempre dá, nem sempre é fácil, mas uma vez que você entra, assim, por exemplo, eu comecei a escrever um livro
Eu tenho várias ideias, aí primeiro eu junto, o processo em si é assim, primeiro eu junto as ideias gerais, faço um documento ali com o que eu tô querendo trazer, faço umas pesquisas iniciais sobre aquilo, depende do que você vai tratar, mas em geral a gente pesquisa bastante, né? Para escrever livro, você pesquisa muito. E dependendo do livro, por exemplo, se tem muitos personagens, aí você monta lá um documento com os personagens, o que ele faz, não sei o quê. Ou então, às vezes, você tá lá na hora, já vem o flow lá, você já baixa lá e começa a escrever, assim, e tudo mais. E dependendo do que é, acho que é muito pessoal, assim, acho que cada um tem meio que um estilo, mas o meu Aham. estilo é tipo, eu me entrego muito, assim, ao que eu tô escrevendo e eu sempre tento ouvir muito os personagens. E uma vez eu li uma frase que fala que o personagem encontra o autor na hora certa. Então, às vezes você fica assim, quebrando a cabeça, tipo, querendo fazer alguma coisa, querendo fazer e não rola, não sai aquela estrutura de texto, dá um brancão lá, não sai nada. De repente faz tum! Aí você fala, nossa, e aí veio, como se você tivesse entrado, assim, e aí Sim. aquilo vai. E quando eu fico muito tempo sem escrever, assim, eu sempre falo pra mim mesma assim, nossa, você tem que se reapaixonar pelo seu projeto. Aí eu vou lá, sento, releio tudo que eu fiz, mexo um pouco e aí o negócio vai. Porque se você for deixar levar pelo seu dia a dia, o cotidiano, porque a gente, assim, escritor no Brasil, infelizmente, assim, eu não sou o Paulo Coelho e muita gente não é, então a gente não vive disso, a gente tem Sim. outros trabalhos. Então, para você continuar fazendo isso que você gosta, que é uma coisa que te faz bem, assim, você tem que se forçar também. Então, você também tem que brigar com as suas próprias estruturas aí de tipo, ah, não, hoje eu vou ficar só vendo um É. Netflix aqui, sabe? Tipo, ah, não tô querendo não sei o quê. Então, você também tem que, é uma luta, assim, interna, assim, de fazer. Por mais que você goste daquilo que você tá Sim. fazendo. É uma luta. Você que é músico, é a mesma Eu coisa. passo por isso. Você curte um negócio, mas aí às vezes você tá, Ah, não. não. E Vou colocar mais um episódio aqui. Exatamente. Então, quando você tem, mas uma vez que você coloca a meta, é o que eu fiz, assim, tipo, o primeiro livro que eu escrevi, que eu terminei, eu nunca publiquei. Ele tá É guardado lá em mesmo? Olha casa. só. É um livro totalmente diferente dos outros que eu já escrevi, mas tá totalmente. Mas eu queria terminar. Eu falei, eu vou terminar. Eu vou escrever Comecei, até vou terminar. terminar. E aí foi uma luta, não sei o que, bibibi pra fazer, pra chegar ao que eu queria fazer, porque escrever o livro também é uma bosta, porque, tipo, meu, você escreve, você sofre pra caramba, e não sei o que, você, com o tempo, com o que você tá fazendo, com o que você tá criando, não sei o que, você chora, você cria, você, não sei o que, passa muito coisa na cabeça, assim, quando você tá criando. E quanto mais você mexe, pior fica, porque quanto mais você, se você deixar, você vai ficar mexendo o resto da vida. Tipo, então, Sim. uma vez que você pôs fim, acabou. Sabe, assim, tipo, agora É o negócio do perfeccionismo, né? É. Você ficar buscando, você É nunca vai muito. alcançar, é muito. né? Mas eu acho muito prazeroso também, assim, pra mim é. Que eu falei, escrevo desde criança, assim. Quando era criança, eu participava dessas coisas de redação, não sei o quê. E eu virei jornalista, na verdade, porque eu queria ter uma bagagem pra contar histórias também. Então, eu queria ainda escrever livros, mas eu achava que eu precisava dessa bagagem, assim. Então, eu queria ter vivências, assim, e que o jornalismo me trouxe, com matérias que eu fiz, viagens, coisas doidas que eu passei, assim, um monte de coisa maluca que já aconteceu enquanto estava sendo jornalista, porque a gente, jornalista, também passa vários perrengues, né? Então, isso me trouxe também essa bagagem para eu poder entender que, tipo, eu quero escrever. E aí, você aceitar isso também é um outro processo. E falar assim, nossa, mas agora as pessoas vão ler o que eu escrevi? E agora? Tipo, será que elas vão gostar? E se tiver horrível? Eu só vou lançar se for o novo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Senão, não vou lançar, sabe? É muito terrível isso também. Não, E olha que eu já imagino. era jornalista, eu já era lida. Assim, só que é diferente, jornalismo é papum, você vai lá e coloca a notícia e acabou, é Sim. mais direto. Na literatura, não, né? É o seu Então, íntimo ali, né? e toda coisa que você escreve, a Clarice Lispector falava isso, assim, que você tem que escrever sobre coisas que você entende, coisas que você se identifica. Então, tem um pouco de você ali naquilo que você escreveu, quando não muito, né? Mas Sim. tem, assim, e isso gera identificação em quem lê também, né? Sim, com Então, vou escrever certeza. uma coisa que é mais palpável a você do que uma coisa que eu nem entendo. Não, vou escrever sobre isso, que não sei o quê. Eu nem manjo nada, sabe? É, Assim, não E aí, vai, não vai. fica Mesma muito coisa eu catar e feio. vou falar, vou compor um samba aqui. Não vai Exatamente. sair. Tem que seguir. E você também encontrando seu estilo, porque, tipo, também escrevia um monte, mas parecia que tava copiando de um, parecia que tava copiando de outro, porque até você entender como é que você escreve, assim, É porque as referências, né? Mas exatamente, tem referências. inconsciente, né? E você tem as influências, né? Eu li muito isso, eu li muito aquilo, autores que eu gosto muito, o jeito de escrever, isso conta muito. Quando eu leio um livro, eu não só leio a história, eu vejo o jeito que a pessoa escreve. Então, eu percebo como ela monta um parágrafo, Aham. como ela conta, como ela pontua. Então, assim, isso é interessante, assim. Mas é gostoso, assim, eu gosto desse processo de criação. Eu sou uma pessoa que gosta de criatividade, por isso até que eu não consigo ficar muito tempo fazendo uma coisa só. Porque eu sinto falta, assim, uma coisa muito burocrática, Sim. sabe? Porque Aham. eu sinto falta do criar, né?
É Atualmente você gostoso. trabalha com jornalismo ou não? Trabalho com jornalismo, sou produtora de conteúdo em alguns lugares, assim, que eu presto. Não trabalho mais em redação, trabalhei Aham. 13 anos em redação, né? Fiquei bastante tempo em redação. Aí eu saí para poder fazer o mestrado, mas eu ainda continuo trabalhando como jornalista. Então eu faço conteúdo ainda e tal, mas faço para empresas, para outras coisas, assim. E que eu tenho que me manter, né? Preciso pagar meu aluguel, né? Com Então, certeza. mas para eu também poder ter tempo para fazer o mestrado e para poder escrever. Porque também vivência em redação é muito punk. Você não tem tempo para nada, assim, é muito cansativo. Você acaba não tendo Deve ser muito competitivo também, muito, né? muito. É muito competitivo, assim, entre os próprios repórteres, assim, as coisas que acontecem. Depois que entrou na internet também mudou bastante a estrutura. Eu tive a sorte ainda de entrar em redação trabalhando do jeito normal, em redação de jornal. Trabalhei com jornalistas maravilhosos, incríveis, com muita experiência. Mas a internet, não que seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas também é muitas vezes copia, corta e cola, você acaba perdendo um pouco daquela criatividade que você tinha antes, né? Sim, sim. Então eu tive essa vivência boa e tive a outra vivência, então assim, fui aprendendo, né? Mas aí eu acabei saindo e continuo ainda como jornalista fazendo e faço matérias, enfim, tudo, mas é diferente agora. Agora eu tenho um foco mais, tenho um foco mais assim também nas minhas próprias histórias, sabe? Então, os Legal. livros, de fazer Sim. mais coisas, então isso é muito bom. E o chat GPT? Sabia que ia chegar lá. Chat GPT, esse negócio tá dando o que falar, né? É, que falou que acabou a vida dos escritores, né? Você sabe que eu fiquei muito impressionada porque eu vi um vídeo de um filósofo que eu gosto bastante falando. E ele falou assim: Meu, eu fui testar o chat GPT. Aí eu coloquei lá, eu quero que conte a história de uma mulher que se apaixona por um cara, estilo Shakespeare. Aí deu o texto. Aí agora eu quero que muda, não sei o que, eu quero que faça no estilo da Cecília Meirelles. E que teve um drama, não sei o que, mudou. Agora eu quero que vire uma novela mexicana, não sei o que, não sei o que. E no final acabou com, agora eu quero que vire um funk carioca. E mudou. Então, assim, é impressionante, assim. É uma ferramenta que usa inteligência artificial, como a gente tem muitos recursos hoje, que eu acho muito legal, assim, muito louvável a gente poder usar essas ferramentas, mas que é bem discutível, né? Então, pra gente que escreve, pra gente que produz conteúdo, eu acho complexo. Então, assim, acho que tem dois lados. Tem um lado bom, que é, por exemplo, você usar ele para coisas mais burocráticas. Você vai fazer um comunicado mais basicão, você quer passar só uma informação que você só pegaria de algum lugar e replicaria. Para isso ele é muito bom. Porque ele escreve muito bem, né? É bem elaborado, bem Sim. coeso os textos. Então, e ele segue aquilo que ele tem na base de dados. Então vai falar, escreve do estilo da Vanise Martinez. Aí ele vai escrever do meu estilo ali, desse jeito, né? Sim. Então, para fazer trabalhos mais burocráticos, eu acho interessante. Mas eu acho que não dá pra gente pensar que ele vai substituir uma escrita, por exemplo, como de um livro, assim, Acho como que uma coisa não, que eu vou porque fazer. é muito ser humano, né? O sentimento, né? Entra o Cada um tem sentimento. um. A emoção é muito forte nisso, É. sabe? Assim, então é o mesmo jeito que, por exemplo, tem umas de inteligência artificial que imita a voz de cantores, né? Sim, sim. Tava vendo lá do Queen, né? Que eles estavam fazendo É. a voz, assim, ficou perfeito, assim. E todas as Tem um vozes que você deles. escreve lá também, você escreve É. e ele compõe uma música pra você. Então é uma coisa muito. Só que tira o principal, que é a sua emoção de colocar Sim. aquilo, o seu sentimento, a sua intenção de fazer. Porque quando a gente escreve, quando a gente cria uma música, a gente tem uma intenção naquilo. Você quer tocar alguém de alguma maneira, você quer levar uma mensagem, você quer falar sobre determinado assunto, você quer trazer uma polêmica, sei lá. Então tem essa intenção que a máquina não tem, né? É, e eu acho que não vai substituir. Não. Eu não sei quem me falou, mas foi uma comparação bem legal. Falou assim, quando surgiu a fotografia, todo mundo achou que a pintura ia Exatamente. deixar de existir. E até Exatamente. hoje tem muito artista pintando aí, fazendo artes lindas, né? Não vai substituir. Do Não mesmo vai. jeito que falaram que o jornal ia acabar, porque chegou a internet, assim, É. o jornal acabou, assim, tudo bem. Eles usam o jornal hoje, você comprar na banca para o seu xixi do cachorro lá, né? Que tá lá, né? Sim. R$10, um pacotão e não sei o quê, né? Normal. Mas não substituiu, sabe? Então as coisas podem viver juntas, assim, os livros também chegaram a falar que não ia ter mais livro, que era só e-book, não sei o quê. Então, Ah, não substitui, não. dá pra gente viver junto. Mas eu acho que tem que tomar cuidado, é uma ferramenta muito nova, é uma coisa que as pessoas ainda não sabem. Inclusive, até recente teve um caso que o pessoal estava baixando uma extensão do Chrome, que falava que era do chat GPT, e as pessoas baixaram para ficar mais fácil você usar no navegador, e estavam roubando seus dados do Facebook. Olha, Pegando o dado do Facebook, pegando login, cookie, ele pegava tudo que tinha lá. vou desinstalar agora É, isso daí. Então tem que ficar de olho para ver o que funciona, assim. Sim. Então, por exemplo, essa extensão aí gerou uma bafafá. Porque, gente, não é para baixar a extensão não é o chat GPT, sabe assim? Então, Aham. são ferramentas novas. E tudo que tá na internet, a gente sabe que é muito bom, mas também abre caminhos para também
tipo, ninguém é dono, sabe? Assim, então todo mundo já pode degringolar, né? Então eu acho que ainda está em estudo, tem várias empresas que agora estão anunciando para os funcionários que não é para usar o chat GPT e não sei o quê, porque a galera quer facilitar o trampo, né? Fico imaginando Então, eu na época da faculdade, eu faria aí, meu ó. TCC em uns 2 dias, assim, acho que eu Não, faria. eu fico pensando nos professores mesmo, porque assim, eles têm ferramentas hoje para ver se você não está fazendo plágio no Google. Mas sim. agora vai ter que criar uma ferramenta para ver se não está fazendo plágio no chat GPT ou outras ferramentas de inteligência artificial. Porque Eu pra acho saber. acho que o que vai dar pra fazer com que as pessoas não fiquem burras, acho que vai ser voltar à escrita, né? Porque aí vai obrigar o cara a ler o que o chat colocou, né? Ele inconscientemente vai estar ali estudando, né? A diferença do chat, na verdade, é que, né, no caso, nem seria plágio, ele tá criando alguma coisa nova. Ele É tá que você criando do pode nada. escrever lá, Você não põe plagiei, sem plágio, original. Exatamente. Só que tem que ter alguma ferramenta de ver que aquilo ali não foi criado pela pessoa, na verdade. Porque senão, eu lembro do professor que a gente tinha que ele falava, você vai querer pegar as coisas lá no Zé Moleza, não sei o que era o site lá. E que antigamente o pessoal fazia isso, né? Aí agora não, vou usar o chat GPT para criar para mim. Mas acho que vão ter ferramentas para entender melhor essas ferramentas, né? Sem dúvidas. Eu acho que inteligência artificial, inovação, tecnologia, assim, é o caminho que a gente tem daqui para frente. É tipo eletrodoméstico que a gente tem em casa, ter uma casa conectada, essas coisas. Isso é muito legal. Sabe? Eu é acho muito que legal. para você escritora, não sei, posso estar falando groselha. Mas assim, você tá com um bloqueio. Você pode fazer um brainstorm com um chat GPT. Sim, né? de repente. Porque é uma troca de ideia, porque Sim. parece que é uma pessoa mesmo, Como se eu né? estivesse conversando com uma Isso. pessoa. Então, meio que a ferramenta é muito boa, assim. A ferramenta é tipo um chatbot, assim, só que muito mais avançado, assim. Então, tipo, você realmente... Ela te dá respostas, ela conversa com você. Não que ela vai te escrever aquela parte do livro, mas te dar ideias, né? De repente colocar minha cabeça pra pensar, sabe? Tipo, você tá escrevendo sobre um lugar, fala, me fale curiosidades desse lugar. Isso. Aí ele vai lá lançar lá a lista lá de curiosidades. Exatamente. Aí você pega uma curiosidade, você entra mais e fala, tipo, sei lá, não, eu quero escrever sobre a cidade de Pindamonhangaba, me fale sobre isso. Aí ela vai e me conta alguns detalhes, mas quem vai criar o texto sou eu. Isso então, mesmo. Acho que nesse sentido é válido. Mas a galera quer moleza, então o pessoal já acha que vai substituir, assim. E aí muita gente é assustada, ai meu Deus, meu trabalho, não sei o quê, não vai Mas perder, eu acho também que não substitui, não. Acho que não é um não, momento. Porque, um outro exemplo também, lançou o CD, lançou o disco e continua tendo os músicos tocando por aí, Exatamente. E, tipo, não por exemplo, eu baixo lá o CD, eu compro o seu CD, seja online ou eu compro o seu CD físico, mas não substitui ver você no show. Que igual é mais legal. a questão que nem meu trabalho é com cover, tocando música dos outros. Pô, não era melhor colocar um DVD com o cara tocando do que ir lá me ver, né? Exatamente. Então, não vai. Eu acho que não. Esse aspecto humano que a gente tem é o que faz a gente ser quem a gente é, sabe? Então, sem dúvidas. Por exemplo, o que eu estudo, que é memória. Quando a gente estuda sobre memória, a gente estuda isso, sobre o nosso papel aqui, o que a gente faz, o que a gente deixa, o que fica de herança quando a gente vai, como a gente permanece. Sim. Então, esse aspecto humano das coisas, isso não sai, isso não se perde. E acho que é o mais importante que a gente tem a deixar, assim, as contribuições que a gente tem. Que seja, às vezes você acha que você não está fazendo alguma coisa, mas está fazendo diferença, assim, alguma Com coisa certeza. que você criou. Tem uma frase que fala, o mundo precisa agora daquilo que você quer criar. Então, tipo, você tá achando, eu não tô em dúvida se eu faça, sabe? Assim, vai lá e tenta, vai lá e cria, assim. Pode não ser a maior obra do mundo, como eu também não criei o novo Machado de Assis aí, eu não sou a nova Machadão. Só que, tipo... Eu tenho o meu jeito, eu vivo numa outra época, eu trago as minhas vivências, então isso é importante. Então as vivências de lá de trás eram de um jeito, a nossa é agora, mas a gente continua repassando isso e trazendo. Cada parte de nós está sendo contada em alguma coisa que a gente faz. Então dúvidas. A gente usar a arte para isso é muito importante. E que bom que tem a arte, né? Com certeza. Sabe, é maravilhoso ter a arte para a gente poder se expressar. E esse espaço aqui também é importante para a gente poder falar sobre isso, né? Com certeza. Sabe, trazer e inspirar outras pessoas, sabe? Assim, então, isso é muito bom. Acho que uma vez que você se encontra, assim, num rumo, seu papel também é de fazer outras pessoas se encontrarem, Sem assim. dúvidas, Então, sem você dúvidas. cria uma Inspira coisa... pessoas, né? Então, você cria uma coisa porque aquela outra também vai falar, nossa... Você falou isso, você escreveu esse livro, que legal. Eu acho que eu também posso fazer alguma coisa parecida, assim. Eu acho que eu posso pintar, eu acho que eu posso cozinhar, eu acho que eu posso, sabe, assim? Vai e faz, assim. É uma coisa muito engraçada, que teve uma época que eu tinha um desafio dos 10 mil passos. Ela sempre colocava no Instagram, estou fazendo meus 10 mil passos. E aí Marco colocava. Aí uma época eu parei, né, de fazer isso daí. Aí várias pessoas falavam, mano, você não tá fazendo mais os 10 mil passos, meu?
Eu sempre tentava fazer também os 10 mil passos. Fala, caramba. A gente acha que a gente tá sozinho, né? Que a gente não tá sendo observado, mas na verdade a gente tá o tempo inteiro. É, Sabe, as pessoas estão vendo aquilo que a gente tá fazendo e elas estão se inspirando na gente, sabe? Colaborando com a gente. Por isso que, tipo, não é porque você tem que ser ultra mega famoso, assim, que você vai mover as pessoas. Não, você move naquele seu grupo, naquele sim. seu nicho, naquele projeto que você participa, naquilo que você abre, no seu podcast, sabe? Então, você tá fazendo a diferença, assim, você tá inspirando, tá criando. Isso é o Sem mais dúvidas, sem importante, dúvidas. né? E agora outra curiosidade. E o Taekwondo, como entrou na sua vida? Você é faixa preta, né? Sou faixa preta de Taekwondo ITF. Eu comecei a treinar Taekwondo em 2010, quando eu entrei no Estadão como repórter. Foi o mesmo ano. E uma coisa meio doida, na verdade, eu entrei no Taekwondo porque hoje eu falo sobre isso de uma maneira tranquila, né? Mas Aham. assim, eu tive um namorado uns anos antes e eu sofri alguns assédios dele, enfim, eu tive que fazer BO, foi bem terrível. A gente não falava ainda sobre violência contra a mulher como a gente fala hoje, e hoje eu percebo a relação tóxica que eu tinha e tudo Sim. mais. E eu terminei com ele por cagada dele e depois ele ficou me perseguindo. Foi um terror, assim. Nossa. Foi um terror. E aí depois passou um tempo, eu decidi que eu precisava aprender a me defender. Então eu falei, gente, eu preciso aprender a me defender, porque se esse cara aparecer, o que eu posso fazer, não sei o que, eu não sabia. Até então eu já tinha dançado, não tinha feito nada assim relacionado, eu Sim. nunca tinha feito arte marcial, não tinha tido interesse. E aí eu falei, bom, tô aqui, eu adulta, mas vou lá pra poder aprender o que que é. E aí eu comecei a fazer aula aí eu fiz algumas artes marciais, não só taekwondo, mas aí quando eu fiz aula no taekwondo com a Luciana, a esposa do Johnny, do Sesc Pompeia, eu adorei, assim. E eu amei muito porque ela era mulher, entendeu? E ela tava dando aula e ela é muito foda e eu pago muito pau e, enfim, né? Sou super admiradora dela. Então eu achei muito incrível. Eu gostei muito da aula, o que ela me trouxe, assim, de conhecimento do próprio corpo. E o Taekwondo me ajuda, assim, em vários níveis, assim, de confiança mesmo, de autoconfiança. Por exemplo, hoje eu consigo lançar livro e escrever também por causa do Taekwondo. Sim, Porque sim. ele me ajudou a acreditar em mim, aí a traição você tem força física e psicológica também, né? E no Taekwondo eu encontrei meu marido. É, Então, pode crer também, né? então, por uma coisa muito ruim, me levou a fazer outra e ali eu encontrei meu marido, sabe? Então, assim, é os caminhos que a vida vai tomando, assim, né? Então, é muito importante, assim, pra mim. O Taekwondo eu tenho uma grande gratidão, assim, pelo que o Taekwondo representa na minha vida, o que ele traz, o que ele significa pra mim, assim. E eu acho que toda mulher tem que aprender alguma coisa. Você não precisa ser a mais foda, você não precisa treinar, assim, muito forte pra campeonato, não sei o que, não precisa, mas aprenda o básico, sabe? Ah, Pra com se cuidar, certeza. pra Tem que ter se mesmo. ficar mais alerta. Eu já fiquei muito mais alerta com as coisas, pra você ficar, porque a gente precisa disso. Porque hoje em Infelizmente. dia, só de sair na rua já tá correndo risco, Exatamente. né? O tempo inteiro você tá correndo risco. É. Como mulher, esse E a risco é mulher é muito maior. sempre, Alvo. sempre alvo, porque você Sempre. vai ver roubo de celular, sempre é mais mulher. Sempre. É Você viu sempre esses essa. dias os caras aí de Uber, fingindo que era Uber e pegava só mulher sozinha porque Olha. queria assaltar, assédio, não sei o que. Um terror, É, uma quadrilha mas lá, é isso assim. mesmo. Então a mulher no Brasil não tem um dia de paz, Não sabe? tem, Não tem não um dia tem. de paz, nenhum. Então o que você pode fazer é procurar essas coisas pra você mesmo se sentir mais forte, pra Mais você segura, aprender, né? mais seguro. Então, e o taekwondo eu acho maravilhoso porque é um exercício, né, pro seu corpo e tudo, e também essa autodefesa, né? Então, Quantos anos você sabe? faz de taekwondo? Vai fazer 13 anos. Caramba, olha. Agora em junho. 13 Legal. anos que eu faço. Muito É bom. legal, né? Faz parte mesmo, assim, né? E a nossa rotina, né, gira em torno disso, assim, das coisas que você faz e tal. E aí, Sim. como o meu marido também faz, então a gente também acaba Aí é bom, né? colaborando, Fica um mais com o fácil, outro. né? É bom porque um incentiva o outro também, né? Então a gente Aham. tem aquelas fases que às vezes tá mais cansado, não sei o Sim. quê, mas a gente vai se ajudando. E a gente tem uma coisa, isso também em comum, assim, isso é importante, assim, pro casal funcionar, uma coisa que eu acho muito importante. A gente tem as nossas vidas paralelas, sabe? Eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele, mas a gente tem as coisas que se unem Sim. e a gente se complementa, não tô dependendo dele de tudo, ele dependendo tudo de mim, porque a gente tem a nossa vida separado, assim, a gente precisa, né, É também importante, se muito cuidar importante e isso. se valorizar também, sabe? Sim. E o casal, né? Como casal também funciona, assim. certeza. Que eu acho que isso é muito bom. É bom pra evitar as relações que já vieram antes, que me ensinaram, É isso mesmo. Tem vezes que a gente tem né? que aprender na dor mesmo, não tem como. É, Talvez um momento assim de sofrimento seu assim vai te evoluir como pessoa de uma maneira que você vai olhar e falar, putz, eu precisava passar por isso, que talvez se eu não tivesse passado por isso eu não tinha feito isso, né? Que nem o certas próprio coisas. taekwondo. Sim. Talvez você precisava mesmo ter passado por aquilo pra poder Tudo realmente... isso reflete, assim. Eu cheguei no taekwondo, foi por uma coisa ruim,
mas que reflete no que eu faço hoje. Todos os meus livros, textos, as coisas que eu crio, eu também sempre trago esse foco para a violência contra a mulher, para a gente falar sobre isso, Sim. para a gente trazer a importância disso e como lutar contra isso. Então, tipo, o que eu passei também reflete aqui, porque isso gera identificação em outras mulheres e também fortalece outras Sem mulheres dúvidas, sem para irem dúvidas. contra isso e para lutarem, para se desvencilharem É, disso, você sabe? falando aqui isso daí é uma coisa que realmente tem que ser falado, né? Tem que falar. Tem muita coisa que a galera não fala, sente vergonha, se sente culpado. É, E tem que falar mesmo. E assim, homem que Exatamente. bate mulher aí, eu acho que tem que denunciar, botar na cadeia, tem que levar um pau o cara que faz isso daí. mas é, né? Porque é engraçado que aí, como quando é com mulher, aí é machão, né? É. Então é bem isso. Esses dias eu fiquei sabendo de um colega meu. Não é mais colega meu, é um Conhecido. babaca aí. Que ele bateu numa namorada e que ele ficou torturando ela psicologicamente. Só tô esperando o dia de eu encontrar com ele. É. Não, mas é, e você tem que pegar no pé mesmo. Boa. Seu papel também é esse. É, O papel, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala só das mulheres unidas e falando Sim. sobre isso. É homem, o homem tem um você papel vê lá que seu amigo é babaca, tá importantíssimo. batendo na mulher, É. você não tem que fazer vista. Não existe aquela grossa. história de, em briga de marido e mulher, ninguém Não, mete a não. colher. Não, tem que enfiar a colher com tudo mesmo, É, isso sabe? Porque mesmo. não tem que deixar isso acontecer Tem durante que, muito tem que tempo. pegar e olhar pra cara do cara e falar assim, eu sei que você é um covarde. É, Porque aí a exatamente. máscara dele cai na hora. Exatamente. Talvez seja o empurrão que vai servir pra ele parar com isso. É, fala, bate né? em mim então, né? Você bateu É, nela? Bate em isso mim, então, mesmo. quero ver. É cruel. E aí entra naquilo que a gente tava falando, de como a gente foi criado lá atrás, de pensar que, tipo, não, homem, marido e mulher, deixar eles se viram, não é da nossa conta. A gente foi ensinado a pensar assim, Sim. não é assim. Não, A gente claro tem que que não. se meter sim, porque a mulher não é obrigada a passar por aquilo ali. Não mesmo. E às vezes vai saber o quanto tempo não acontece, Aí o que os que não homens também, tem uns acontece. caras aí que eu conheço que apanham da mulher. Ah, é? É, tem. Tadinhos. Acontece, né? Acontece de todos É. os lados também. Sim. Ai, ai. gente. Mas valeu mesmo ter vindo aí. Ah, Foi imagina, um bate-papo Johnny. muito gostoso. Foi muito Aprendi bom, muito né? com você. Ah, eu também aprendi. Eu Sem dúvidas. sempre aprendo, assim, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém, de falar sobre as coisas que eu falo, que eu estudo, que eu trabalho, pra mim é sempre uma troca, assim, sempre um ganho, né? Eu acho muito importante e acho que a gente, ser humano, tá aqui pra isso, né? É, Pra com gente certeza. trocar experiência, né? Quando comecei a fazer podcast, que era um anterior com um amigo meu, a minha ideia foi exatamente isso: conhecer várias pessoas, várias histórias, vários pontos de vista. E eu sei que isso me agrega muito, né? Porque hoje eu não tenho mais a piscina. Antigamente tinha piscina. Que aí sempre aparecia alguém e falava da vida dela, falava as Aham. histórias. E era uma coisa que faltava muito pra mim. E eu adoro ter essa troca assim, porque eu sei que sempre eu tiro alguma coisa Sim. valiosa do papo. Sempre me evoluo como pessoa, como ser humano, né? E eu, como uma pessoa que estudo narrativas e memória, falo, toda história merece ser contada. Com certeza, E com todo certeza. mundo tem direito à memória, a falar. Então, Sem dúvidas. é o mais importante, se abrir esse espaço e falar. É, por todo mais mundo. que você possa conversar com uma pessoa que as ideias não batam, talvez só pelo negativismo dela, você fala, putz, eu não posso ser assim, mano. Alguma coisa você vai aprender. É. Exatamente. É tipo aquele filho que viu o pai sendo mal babaca com a mãe a vida inteira, bebendo, ele fala, eu não vou beber, eu não vou ser igual a ele. É, né? exatamente. Você E tem que realmente aprender. uma coisa negativa faz o cara seguir um caminho melhor. É, a né? gente tem que falar, né? Deixar de falar de tabus e abrir esses espaços pra gente falar sobre o que tiver que falar, né? Sem dúvidas. É isso aí. Quer deixar algum recado, alguma consideração? Quero que as pessoas conheçam o meu livro. Recém-lançado, Entre Nós e... É aqui? Olha aí. Entre Nós e Retalhos de Tecido, da editora Libertinagem, mas pode me procurar também, Vanise Martinez no Vou Instagram. deixar lá na É descrição. um livro muito legal, muito especial. Leiturinha e fácil, né? E- Fácil, mas é um livro pequeno, porém muito potente. Então Legal. fala muito Ainda mais sobre falando mulher. das mulheres, né? Falando sobre mulheres, fala sobre ancestralidade e fala sobre violência, sobre respeito, enfim. E eu acho que tem que ser lido por homens e mulheres. Então Sem é dúvidas. uma coisa importante. É uma história que traz muito essa visão de resistência. Então, Isso é uma coisa que você falou muito legal. Tem que ser lido por homens. também. Tem muitas vezes que os exatamente. homens ignoram, não querem ter Exatamente. conhecimento. É importante ter esse conhecimento. Ver pela perspectiva da mulher, né? Sim, e aqui eu trago alguns dados verdadeiros, né, que são esses pontos do feminismo no Brasil. Então, por exemplo, 1977 é a primeira vez em que a mulher pôde viajar para fora do país sem precisar ter um marido do lado, sem que ele autorizasse. Nossa. Então, não sei o quê. Então, eu trago algumas, sabe assim, então tem essas datas, eu trago algumas datas reais, que é importante, que às vezes as pessoas não sabem o que acontece, como a gente estava falando da data da Sim.
laqueadura, que até pouco Absurdo. tempo tinha que assinar. Então isso acontece, e a gente não tem como saber. Então eu reuni isso daqui também para servir também como um alerta também Muito de legal. trazer. Esse negócio da laqueadura aí é um bagulho muito escroto, muito babaca, né? Parece que é como se o cara fosse dono da mulher, né? É. Foda. Como até pouco tempo também não podia, a mulher tinha que ter o nome do marido e tudo mais. Então, assim, é como se a mulher fosse uma propriedade, né? A mulher sempre foi tratada como uma propriedade. Infelizmente. Então, e esse é um dos problemas das sociedades, é a propriedade privada, e a mulher estava incluso nisso, né? Então, infelizmente. Então, eu chamo a atenção para isso, é importante a gente falar e divulgo meu livro. E isso muito aí. obrigada pelo espaço. Não, valeu você. Vou deixar suas redes sociais aí pra galera Beleza. seguir, pra comprar o livro, conhecer um pouco mais aí da Vanise aí. Beleza. Fechou? E em breve, quando o meu doutorado estiver acabando, vai virar livro também, aí eu volto Fechou. aqui. Aí você volta aqui e a gente bate Volto. um papo de novo. Então, tá bom. Obrigada, Johnny. Valeu. É isso aí. Mais um episódio. Curta, compartilhe, siga a Vanise e faz aquele pix maroto pra mim, tá bom? Valeu!